E aí, pessoal, tudo bem? Pode ser no ar, mais um episódio. A nossa convidada de hoje tem mais de 6 milhões de seguidores no Instagram. É muita gente, é uma multidão. Ela é linda, ela é a Barbie. É Barbie de onde? Já vou te contar de onde ela é. Ela é linda, vidente, caramba. E ela também desvendou, ela previu a morte da cantora Marília Mendonça. Foi aí que a história começou a tomar um corpo gigantesco. Hoje que eu recebo vidente, eu vou até tirar essa dúvida se é vidente ou clarividente, Chaline Grazik. Olá, é um prazer estar aqui contigo. Prazer é meu, Chaline Grazik. Esse Grazik é de onde? Na verdade, Grazik é polaco, né? É polonês. Polonês. E algo bem interessante que você falou sobre clarividência e evidência. Uhum. A clarividência, ela vem lá do futuro, né? Eu consigo prever o futuro. E a vidência, por exemplo, quando tu tá no escuro e tu tem a visão de um espírito. Então, eu tenho a vidência e a clarividência. Ah, tem essa diferença? Tem essa então, diferença. As pessoas não sabem, mas existe essa diferença. Para eu entender bem, então, a clarividência, você prevê o futuro. Isso, tu tem uma clareza, né, do que vai acontecer no amanhã. E a evidência, por exemplo, eu fecho os olhos e eu vejo alguém do seu lado. Quando eu entrei aqui, por exemplo, né, que eu senti algo, eu tive uma visão ou uma sensação. A clarividência, por exemplo, tu vai me pedir, Chay, o que vai acontecer comigo daqui 10 anos? Aí eu consigo ter a clarividência do seu futuro. Ah, isso é sobre o futuro. E quando você entrou aqui, você sentiu alguma coisa. Não foi o pisão que eu dei no seu pé, não. Né? Porque eu fui cumprimentá-la, pisei no pé dela. Não foi essa sensação. Foi bem O que você sentiu quando você entrou aqui? Na verdade, é assim, quando tem uma agitação ou uma pessoa com uma adrenalina muito alta, eu começo a ficar agitada. E eu tava bastante agitada. Aí quando eu entrei aqui, eu senti uma calmaria. Eu fiquei muito tranquila e eu senti um senhor do teu lado. E como se ele falasse, fica calma. Não, aqui. O senhor sou eu mesmo. Não, nossa, gente, ele é muito jovem, pessoalmente. E eu senti esse senhor do teu lado, onde ele me relatava pra mim ficar tranquila que tava tudo certo. E eu fiquei calma. Que lado ele está de mim? Desse lado aqui. Desse lado aqui. Tem um espírito, então, aqui do meu lado. Mas é um espírito de luz, um espírito muito bom. Um espírito, inclusive, que ele vem contigo de outras vidas, te trazendo a cura. Me trazendo a cura, isso é uma boa notícia, me trazendo Muito a boa cura. Notícia. Eu não sei se você sabe da minha história um pouco, não, mas eu nunca perguntei. Sabe que eu já fiz os paranormais, né? Gente, eu sou apaixonada por aqueles episódios. Se tivesse um episódio de novo dos paranormais, você participaria? Com certeza, para já. É mesmo? Porque assim, eu não tenho dúvidas do meu dom. E eu acho que já inclusive, né, lugares que eu fui já me colocaram à prova em várias situações. Em todas elas eu mesmo vi, né, a verdade dos fatos. Então eu só tô esperando esse convite, gente. Me convite. Falando em dom, como é que você descobriu esse dom? Na verdade, assim, apareceu desde muito nova, quando você era criança? Na verdade, a gente vem com isso, a gente acaba nem descobrindo, aceitando. Com 7 anos de idade, eu me sentia assim, uma guriazinha estranha. Eu chorava por tudo, ficava com medo, falava com os amigos imaginários. E aí, o pai e a mãe começaram a querer me levar pra igreja, sabe? É demônios, é isso e aquilo. E eu entendia que aquilo não era ruim, que aquilo não era do mal. E aí comecei a ter episódios de pânico, que inclusive até hoje eu tenho um pouquinho de síndrome do pânico por me achar uma pessoa muito fora do padrão das outras pessoas. Então, com 15 anos eu tive uma incorporação, onde um espírito incorporou em mim e eu fiquei 3 dias incorporada. Eu acho que foi, meu Deus, até me emociono de falar, uma das coisas mais horríveis da minha vida, porque eu não sabia lidar. O meu pai ficou segurando a minha mão por 3 dias com uma Bíblia, rezando, e aquele espírito não saía. Porque eu sou médium de transporte, mas eu não sabia. Eu era apenas uma adolescente. E eu descobri que eu era médium através dos espíritos, conversando e falando. Aí um fato que me marcou, se tu me permite falar, porque eu falo demais, que nem um papagaio periquito. E eu acho maravilhoso. Tô aprendendo com você, prestando atenção. E aí o espírito disse assim, ó, a tua avó vai morrer. Mas eu vi a rua da minha avó. E eu disse, pai, me leva na avó, que é a mãe da minha mãe. A avó vai morrer, eu tô tendo um troço. E eu comecei a gritar. E eles me levaram, mas na verdade não foi a avó que morreu. Foi um vizinho dela, que era pastor, inclusive. Ele não tinha morrido ainda. Quando eu cheguei lá, correram, o fulano aí morreu, faleceu, teve um infarto. E eu disse, meu Deus, e eu não sabia interpretar ainda. Eu vi a avó porque era a rua da avó, mas eu não sabia que era aquele espírito. E a partir deste momento, as pessoas começaram a prestar atenção em mim.
E hoje eu consigo ver placa de carro, acontecimentos assim com muitos detalhes. Eu não me considero uma pessoa maior que Deus. Eu me considero uma pessoa que é um canal de bênção. Um canal de bênção. Isso. Você consegue desvendar um crime com seu dom? Eu consigo desvendar crimes, só que tem uma parte que eu acho muito perigosa. Mexer com essas questões, sabe? Entendi. Não pelos espíritos, pelas próprias pessoas. Entendi. Agora, quando você diz que você é uma médium de transporte, o que é uma médium de transporte? Funciona só no Uber? Mais ou menos assim, do busão pro Uber. Mentira, brincadeira, gente. É assim, ó. Eu consigo fechar os olhos, por exemplo, e fazer uma viagem astral até tua casa, por exemplo. Eu consigo incorporar. Eu consigo sentir, por exemplo, se eu der permissão pro Espírito Senhor que está do teu lado, ele vai entrar em mim. Só que não é momento. Então hoje eu aprendi a lidar, eu aprendi a educar o meu espiritual. E algo muito legal que eu tenho até para falar pro pessoal de casa, as pessoas acham que é fácil ser médium. É a coisa mais assim, ó, peculiar e eu diria estranha. Porque tu não consegue se sentir desse mundo. Eu não me sinto desse mundo. Você sente de qual mundo então? De onde você é? Eu me sinto assim, uma pessoa que tem uma mensagem para passar no mundo, mas que eu não me sinto humana, para te falar a verdade. Eu queria ser normal. Com 15 anos eu chorava, eu puxava meus cabelos, eu me batia, porque eu queria ser normal. Eu queria, tipo assim, por exemplo... Mas o que você tinha de anormal? Eu ia numa festa, né? Que eu fui poucas as vezes, porque eu nem tinha condições de ir, porque eu sempre fui muito pobre, todo mundo sabe disso. E quando eu ia, eu tava lá dançando, de repente, uma voz assim, ó... O pai daquela ali vai morrer, tá? Tu fala pra ela. E eu começava assim, a minha cabeça girar, eu desmaiava. Tanto que a minha amiga que está aqui presente, eu fiz enfermagem com ela, eu desmaiava no meio da sala de aula. Porque eu vi os espíritos desencarnando. Todo mundo se formou na enfermagem, menos eu. Eu fiz a oratória com as palavras lindas, que eu sempre fui muito CDF, sabe? E eu não pude me formar, porque eu não conseguia ver os espíritos desencarnando. É horrível. Deixa eu entender bem. Então quer dizer que você não conseguiu se formar, porque se você... certamente eu fosse teria trabalhar que... no hospital você já saberia aquele ali não vai resistir. Inclusive ajudava os médicos. Como você ajudava os médicos? Ajudava, eu falava, ó, doutor, esse aqui é ali que tem, né? Esse aqui vai desencarnar, esse aqui e tal. Sempre fui, tanto que os professores achavam que eu ia fazer medicina, porque eu gabaritava tudo. Você é um fenômeno. Eu me considero um fenômeno. Você já foi estudada? Já não fui estudada, mas já fiz uma previsão que inclusive está registrada, que as pessoas vão querer me estudar, porém eu não vou permitir. Não vai permitir. Não. Você sabia que nos Estados Unidos eles fazem uns estudos assim com paranormais, né? Eles valorizam muito, inclusive, né, Celso? E tem alguns paranormais que desvendam muitas coisas lá, né? Quando eu apresentava o Sessão Premiada, tinha uma minissérie, uma série, que era o Vidente. Que legal. E ele desvendava muitas coisas assim. É um assunto muito interessante. Eu vi um vidente... Aliás, esse programa eu já citei aqui. É um programa que o vidente, ele conversa com os bebês. Nossa. Então os bebês estão chorando muito na casa da mãe, a mãe não sabe o que é, ele vai lá, ele conversa e ele fala, não, é aquele ursinho que está assustando a criança, muda o berço de lugar e resolve os problemas. É um programa de televisão. Ele vê, digamos, pelo lado espiritual. Pelo lado espiritual, ele consegue... É muito legal. E eu só fico triste, assim, por algumas situações que ocorrem, das pessoas julgar muito a aparência. Que as pessoas olham pra mim, a mesma coisa que tu falou. Ah, isso aí é uma Barbie, é pequenininha, nem sabe nada, essa aí nem sabe o que tá fazendo. É um pré-julgamento, preconceito. Não, isso aí é charlatana mentirosa. E quando a pessoa se atende, né, vai lá fazer uma consulta, ela fica assim, Chaline, sabe? A pessoa não consegue administrar ali na cabeça dela que a imagem não tem a ver com o dom. Como você lida com esses comentários quando te chamam, é charlatã, é não sei o quê? Como que você lida com isso? Antigamente eu simplesmente chorava, porque eu sou muito chorona, hoje em dia não mais. Foi essas mesmas pessoas que estão aí me xingando que me fizeram crescer. Porque tem muito público assim que te assiste para te julgar e acaba sendo seguidor. Eu sou uma pessoa muito autêntica. Se a pessoa não gosta de mim, mesmo elas estando ali, ela vai conseguir simplesmente ter um acalento. Porque ela não quer te xingar.
Ela quer a tua atenção. Por exemplo, um hater que fez um comentário maldoso, você vai lá e diz alguma coisa para ele em DM, dizendo, olha, você tem alguma coisa com você que está te incomodando, você já faz uma previsão para ele ou você não dá atenção e bloqueia? Seria ser muito astuta e usar de má fé do dom. O que eu faço? Geralmente eu abro o direct e a pessoa está lá. Antes de me xingar, ela disse, Chay, por favor, me socorre. Aí eu uso desse mesmo artifício para falar, lembra aquela vez que você fez isso? Tenho certeza que isso foi só para chamar minha atenção e eu vou te dizer que isso vai passar. Você não precisa fazer isso. Mas é milhares de pessoas que são pessoas maldosas, sabe? Mas que ao mesmo tempo são pessoas que precisam apenas de um oi. Ai, era só para chamar a tua atenção, elas dizem. Agora, esse seu dom, você encara como uma missão aqui na Terra, é isso? Olha, vou te ser bem sincera, eu encaro como uma missão, mas eu acho que é um karma também. Mas qual Porque eu tenho responsabilidade por milhares de pessoas. E não é, por exemplo, assim, eu não sou uma cantora que a pessoa canta, ela tem que agradar, né, a pessoa com tal música. Eu não. Eu tenho que ser sempre 100%. Como é que uma vidente, por exemplo, vai tirar uma foto sensual? Lá vem o julgamento. Como é que uma vidente vai fazer tal coisa? Então as pessoas veem em mim uma luz, uma saída. Quando elas me veem, elas começam a chorar. Porque elas sabem que eu sei das coisas, elas sabem que ali elas podem ter um escape, né? Mas eu digo assim que elas não precisam me endeusar. Porque até na Bíblia está escrito que não há outros deuses a não ser Deus. Então Deus, ele me deu essa missão e eu só preciso saber dosar. Porque eu sou ser humano, eu posso ser falha, eu também tenho vontade de fazer novela, de fazer filme, eu gosto muito desse lado. Mas tem coisas que o espiritual me barra, sabe? Mas, por exemplo, como você disse num hospital, que você vai ver pessoas desencarnando. Se você tiver numa novela ou tiver num podcast com apresentador idoso, como neste caso, você também pode ver algumas coisas. Será que na novela você também não sentiria a mesma coisa? É diferente, claro. As pessoas estão saudáveis, por isso estão trabalhando. No hospital são as pessoas enfermas. Sim. Mas você, com a sua sensibilidade, com o seu dom, você também pode ter algumas visões desagradáveis que te balancem emocionalmente. Tá fazendo uma novela com o ator principal. É o senhor da fazenda. Você olha para ele e fala, caramba, esse cara tá com um problema ali e não tá vendo. Ele é um doido. Capaz também. Então, e aí? Assim, ó, é muito, que nem eu falei para você, é muito diferente, porque quando tu olha uma pessoa, a pessoa tá toda querida. Ai, Chay, porque não sei o que. Daí tu olha para ela, o coração podre. Uma alma asquerosa. Você sente tudo isso? Sim. Um pensamento assim, ó, sabe? Aí eu... Gente, mas como assim? Posso estar enganada. Será que eu tô enganada? Você já se enganou? Não. Nunca se enganou? Nunca. Quando você bateu o olho e falou, essa pessoa não presta, não prestava? Nunca me enganei e isso dói demais. Você nunca foi traída, por exemplo, por ninguém da equipe que trabalha com você? Então você deveria trabalhar em RH. Porque ou na polícia, né? Na polícia também, porque você olha e fala, isso aí vai dar certo. Esse é uma boa pessoa, bom caráter. Mas eu sou, Celso, assim, eu sou muito de insistir no ser humano. E mesmo, porque eu vejo as pessoas e eu vejo o pior defeito delas e eu tento trazer isso de um modo que elas consigam evoluir. Mas geralmente não dá certo. Qual foi a sua previsão mais importante? Foi da Marília Mendonça? Eu vou te dizer que foi da Marília Mendonça, mas eu vou dizer não que foi importante essa outra que eu vou te falar aqui, mas foi muito chocante pra mim, foi do Guilherme de Pádua. Ele me infernizou esse espírito por mais de 3 meses. Depois não foi? Quer dizer, não tem espírito enquanto o cara tá vivo aqui. Quando ele morreu. Morreu, ele foi te infernizar. Por que tu avisou? Porque tu não me ajudou? Porque tu não sei o quê? Gente, Mas você tinha contato com ele? Tipo assim, quando ele morreu, ele falou, por que tu não ajudou meu espírito, né? Por que tu deixou se tu sabia? É pra se vangloriar? Ah, você fez uma previsão dele? Sim, eu fiz uma previsão, inclusive 4 meses antes da morte dele. Qual foi a sua previsão? Vamos lá. Dizendo que ele não ia resistir. A quê? Resistir a quê? A esta pressão. Claro que o que ele fez, né, gente, é sem comentários, né? Vamos deixar entre linhas. Mas assim, a previsão, ela foi feita do modo que eu disse que dentro de 4 meses ele iria desencarnar, iria ser encontrado com tal roupa. E foi o que aconteceu. Ele não aguentou, ele infartou. Você fez essa previsão de um cara jovem. Inclusive, desculpa te cortar, atrás da foto que eu postei, eu circulei aonde tinha o espírito da morte. Todo mundo viu. Foi horrível, porque quando começaram a me marcar, Chay acertou a previsão. Eu fiquei assim, misericórdia, o homem vai vir me incomodar. E dito e feito, o guri não parou de me incomodar.
que ele dizia pra você? Tipo assim, uma sensação de sufocamento. Por que tu não me ajudou? Que tipo de espiritual que tu é? Tu sabe que eu tô num umbral? Essas coisas horríveis. E durante 3 meses ele ficou ao seu lado? Sim, eu tive que fazer terapia. Você teve que fazer terapia? Pra entender que aquilo ali fazia parte do meu caminho ali, da minha vivência, e que eu tinha que aceitar e ajudar. Tudo bem que é muito particular e pessoal que eu vou perguntar pra você, mas quando você foi na terapia e falou pro seu psicólogo, ele já te conhecia ou você pegou um psicólogo novo? Esse que é o problema. Tu abrangeu ali um ponto bem interessante, que assim, as pessoas, quando eu vou, por exemplo, num psicólogo, elas se encantam comigo. E aí, ao invés delas me consultar, coitadinhas, elas querem consulta, sabe? E eu fico mais perdida que segue um tiroteio ali na consulta. Mas ela, então, acredita na vidência também, a sua psicóloga. Sim, eu Mas atendo... ela não se assustou? Fala, peraí, essa aí eu já vou mandar pro psiquiatra. Tá dizendo que não teve isso. Elas acreditam fielmente. Mas elas me ajudam a entender o meu lado psicológico. Tá, tu é vidente, mas tu tem cérebro, né, amado? Tem que cuidar pra não te dar um treco em ti, né? Que nem pra você não pirar com tudo isso. Pra não pirar. Eu passei... Você tem que lidar com 2 mundos. É o mundo real que está aqui. Por exemplo, que a minha orelha agora ela tá esquentando. Os espíritos estão falando. Mas não é hora do espírito falar. A sua orelha esquenta? Isso, daí eu procuro sempre olhar nos olhos da pessoa, prestar atenção no que ela tá falando, senão eu não consigo. Eu sou meio hiperativa, sabe? Aí eu começo a ouvir aqui e a minha cabeça ela começa a bagunçar. Então eu tenho que ter um senso de coordenação no meu cérebro muito grande. Que nesse momento, então, estão querendo falar com você. Mas por que nesse momento estão querendo? Pode ser o Guilherme? Quem está querendo falar com você? É ajuda, né? Porque na verdade não devia ter falado no nome, né? E eles querem ajuda, luz. Onde ele está nesse momento? Aqui nesse plano ainda? Vagando. Aqui, num umbral, aqui, num umbral. E não, para onde vai esse espírito? A gente, além de tudo, o mundo terreno da Terra dos Viventes permanece muito diferente do espiritual, por mais que tenha aí as atrocidades que eu não quero nem comentar, porque eu acho, meu Deus, é diferente. Existem chances. Eu jamais perdoaria, né? Mas agora, Deus é diferente, né? Pois é, o perdão tá aí, né? Agora, da previsão da Marília Mendonça, eu não acompanhei. Eu não sei nada dessa previsão. Como que foi? Como que você sentiu? O que aconteceu? Então, eu não era, entre aspas, conhecida. Uhum. E uma pessoa me disse assim, Chaline, tu é tão boa nas tuas vidências, eu acho isso tão sobrenatural, né? Por que tu não faz um Face? Que nem Face eu tinha, criatura, na época. E é logo ali, né? Sim. E aí eu vou fazer, então. Fiz e larguei umas previsões. Vi ali uma pessoa famosa com inicial M, uma cantora, loira e tal, desencarnando no acidente de avião. Só que aí depois que aconteceu... Mas como que vem essa visão? Como que vem? Como que você sente? Visão. É dormindo? É tipo acordada? uma tela. Assim, ó. Vamos supor que eu ia interpretar isso aí. Ó, a gente vai acontecer uma coisa, que o céu vai ficar roxo. Mas assim. Só que tem a audição também. Sabe? E aí, então, daí eu fiz essa previsão. E, deixa eu ver, 6 meses depois se concretizou. Só que o mais peculiar de tudo isso é que a data que eu fiz, ao contrário, dava exatamente o ano e o dia, eu acho, ou o mês que aconteceu. E quando falaram que ela estava viva, eu olhei para minha mãe e disse, não está viva não, já desencarnou. Isso estava postado na sua rede social? Daí que meu Deus, eu viralizei, que eu me assustei, né, gente? Pensa, uma criatura lá do interior, não sabia nem o que eu estava fazendo na Terra. Tudo as páginas me marcando e, meu Deus, eu disse, o que é isso, gente? E como que foi a sua previsão? Exatamente como você escreveu e postou. Um avião caindo com uma cantora de inicial M dentro, desencarnando. Uau. Daí, meu Deus, me chamaram pra tudo que é coisa e eu fiquei mais perdida que segue em tiroteio, porque eu não tinha assessoria, não tinha nada. Eu disse, gente, eu vou pedir orientação pra Deus, né? Porque que é isso? E aí começaram... E aí fui acertando as previsões de uma forma assim, digamos assim, com detalhes, que foi trazendo essa verdade para as pessoas confiarem em mim. Mas até hoje sempre tem alguém, né, que vai duvidar. Mas normal, né? Sempre. Na vida é assim, né? Na vida toda vai ter gente que não vai acreditar, por motivos religiosos talvez, tem gente que não vai acreditar porque é cético, Sim. E tem gente que vai precisar muito de você, que vai te procurar achando que você é a última esperança. Última esperança. Te procuram para quê? Mais caso amoroso,
mais informação da vida profissional, mais ente querido que se foi. E te procuram. Tá alguém falando com você aí. Sim. Você tá mexendo. Mas eu acho que vai passar nas câmeras. Depois nas câmeras provavelmente vocês vão registrar, porque sempre aparece, é bem normal. Aparece nas câmeras? Geralmente nos programas que eu vou sempre aparece, mas bem tranquila, normal. Assim, então eu sempre tive comigo que eu iria ser alguém importante no mundo. Eu sabia que eu ia ser uma pastora ou que eu ia ser uma atriz famosa, sempre soube. Mas eu não estava imaginando que seria desta forma. Né? Algumas pessoas aceitaram muito bem, porque eu vim de uma família evangélica, né? A parte do meu pai é toda batizada no Espírito Santo, são da Assembleia de Deus, e eu acredito muito na Bíblia. Inclusive, eu li quase toda a Bíblia. Como eles lidam tendo uma filha clarividente? Hoje, muito bem. Eles aceitam, eles me ajudam. Por que hoje? Antes não? Porque até eu não aceitava. Eu achava que eu era uma espécie de capiroto, sei lá, alguma coisa assim estranha que o diabinho falava e eu passava e tava achando que tava moendo. Você sabe que eu fiz uma pergunta pro meu pastor. Eu falei, pastor, eu já fiz os programas paranormais tal, e quer mais aguinha, o café? Sim, pode pedir. Troca o café pra mim. Troca o cafezinho, traz um cafezinho quente lá. E Chaline, eu falei para ele, não, a vidente acertava tudo, acertou isso. E ele me falou uma frase que eu achei muito pesada. Assim, meu Deus. Eu posso dizer para você? Pode. Foi o meu pastor que disse. E eu não tinha pensado nisso. É uma frase forte. Tá. Posso dizer? Pode. Tá preparada? Sim, com certeza. Ele me disse a seguinte frase: o diabo também sabe das coisas. Sabe das coisas, inclusive pode fazer sair fogos nos céus. Só que tem uma coisa que ele não sabe, que é ler o nosso pensamento. Ele consegue ler as expressões, mas o nosso pensamento, o inimigo nunca vai poder tocar. E Deus, ele pode usar quem ele quer. E o diabo também, inclusive os pastores dentro da igreja. Entendi. Deu uma resposta boa para ele, hein? Hashtag Chaline Sensitiva. Você lida com isso nas redes sociais? As pessoas falam disso? Sim. Você está sendo influenciada pelo mal. Pelo capeta, sim. E eu vou te dizer uma coisa, que eu sou apaixonada por Deus. Eu leio a Bíblia, que nem eu falei, eu li quase toda a Bíblia, eu vim de uma igreja evangélica, frequentei 9 anos, eu amo Deus. Eu acho que não existe um Deus maior do que o Deus daquelas pessoas evangélicas, aquelas senhorinhas de joelhos, sabe? Que rezam. Porque foi dentro da igreja Deus e Amor que Deus, através de um pastor, me revelou que eu ia ser uma pessoa muito importante. E eu, naquele dia, até minha barriga tava roncando de fome, eu pensei só se, né, eu passar por alguma tragédia na TV, né? E ele falou que eu ia ser reconhecida nos 4 cantos do mundo. Do mundo? Do mundo. Você já atendeu alguém de fora, que veio da Argentina, que veio do Chile? A maioria não. Dos meus clientes Você já tá famosa no mundo? Já, no exterior também. Principalmente em Portugal. Portugal? Já foi para Portugal ou não? Tenho medo de avião, ainda. Por que você tem medo de avião? Eu tenho uma fobia de outras vidas. E isso é muito... Mas nas outras vidas passadas, não tinha avião. Mas assim, é uma fobia de altura. A fobia de altura. Sim. E eu tenho taquicardia. Então assim, eu não tenho medo de cair o avião. Você veio como para São Paulo agora? De carro, 15 horas dentro do carro. Eu saí Você não veio de avião, de medo de avião? Toda vez. Quando eu saí, eu tava com a bunda quadrada, assim, só desinformada. Mas você não veio por causa do medo de avião? Eu tenho... Na verdade, não é o medo do avião, é a altura. A altura, parece que eu tenho um trauma da altura. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Se eu enxergar um espírito, eu vou ter muito mais medo do que andar de avião. E pra mim é comum eu falar com os espíritos. Então, mas poxa vida. Pra te ver como a gente tem as nossas defeitos, mas a gente tem que superar. Eu vou superar. Na terapia você não tentou consertar isso? Tirar o medo? Porque você vai precisar tirar o medo de avião. Urgente. Você vai ter que encarar isso. Eu preciso aceitar os meus medos. Eu tenho que superar, né? Inclusive, ontem eu estava na casa da Simone, que é uma amada, e ela me falou que ela teve síndrome do pânico. E a história dela é bem parecida com a minha, sabe? Inclusive, a síndrome do pânico, ela é um inimigo oculto que as pessoas muitas vezes não conseguem superar. E acabam depois com a depressão se matando, enfim. Então é bem importante essa questão da gente superar os nossos medos, sabe? A síndrome do pânico tem a ver com a parte espiritual? Muito. Muito. E você teve? Mas não é falta de Deus, sabe como as pessoas falam. Eu acho que nada é falta. Exatamente. Tudo bem, tem gente que não tem Deus, tem gente que não acredita em Deus, cada um. Tem gente que acredita demais em Deus, tem gente que é fanático e tal. Mas depressão, pânico, não é químico? Tem a falta, né, da serotonina aí no cérebro também, que é ali a questão dos hormônios, da felicidade e da alegria. Na parte,
vamos dizer assim, do nosso físico. Mas tem muito do que a pessoa, ela vai se sobrecarregando e muitas vezes ela é médium. E as energias vão se acumulando, ela não sabe como colocar pra fora. Foi o que aconteceu comigo. Chegou uma época que eu disse pros meus pais assim, podem me internar, amados, porque eu tô ficando lelé. Ou me leva a fazer um exame que eu acho que eu tô com tumor na cabeça. Quando você chegou à conclusão que você não era lelé? Ou tá essa dúvida ainda? Olha, amado, eu tô bem desconfiada, capaz, tô brincando. Eu estou, na verdade, assim, até hoje o espiritual me prova. Inclusive ontem na casa da Simoni, ela falou assim, eu deixei você falar pra depois te contar algo. Ela deixou eu abrir as cartas pra, tipo assim, vamos ver se tu é boa mesmo, né, bicha? Ah, você abriu as cartas na casa dela. Deixa eu fazer um convite. Simoni, ontem falei com seu marido Felipe, mandar um abraço. Eu adoro seu marido, adoro você. Quero te convidar, Simoni, para vir aqui também conversar. Porque nós somos amigos de um certo... né, enfrentando o mesmo problema. Então, eu quero que você venha aqui conversar comigo, porque você tem uma história maravilhosa, uma mulher lutadora. Eu adoro a Simoni. Ela é maravilhosa. Estou torcendo muito por ela para que ela fique bem. Então, ela pediu para você, eu não quero falar dela, mas você abre a carta para as pessoas, é isso? E ela é uma querida, ela gosta muito de ti também. Eu comentei com ela, ela disse, vai, Shaline, ela é uma pessoa muito boa, muito querida, fica tranquila. Eu abri as cartas... E eu me surpreendi, porque estava dando algo ali, vamos dizer assim, um milagre. Daí eu fiquei, mas será que eu falo? Será que a gente cria expectativas? Porque isso também é errado. Tu criar expectativas em alguém e depois não é. A gente tem que ter esse cuidado. Mas eu vi um médico muito bom, uma cura diferenciada, um método diferenciado, caminhos novos. E ela tava ali me olhando com cara de paisagem. Eu digo, meu Deus, será que eu tô errando? Eu vou falar uma besteira aqui. Você fica em dúvida às vezes? Mas assim, todo ser humano fica em dúvida, né? A gente nem sabe se a gente não é meio louco das ideias, né? E daí ela disse, bom, agora eu vou te contar uma coisa. Fui no médico, não foi encontrado mais nada. Eu comecei a chorar, não parava mais. De soluçar, eu falei, meu Deus, misericórdia. Eu falei, sério? Ela deu essa notícia pra você, tô sabendo agora também. Simoni, muito feliz com essa notícia. E eu chorei muito. Muito feliz. Porque eu disse pra ela assim, ó, eu não sei, mas tem um espírito aqui do meu lado. Eu falei pra ela, ele tá dizendo assim, diz pra ela, agora solta do medo. A fase ruim já passou. E eu disse, meu Deus, como é que eu vou falar pra mulher? Meu Deus, vai que ela foi fazer o exame e deu, né? Não... Mas falei, né? Fui lá e falei. E ela disse, bom, então eu vou te contar. Eu falei, quando ela fez essa cara, eu falei, vai me dizer que, né? O médico falou que parece que fizeram uma cirurgia em mim. E eu fui 2 vezes na casa dela. Uma eu fiz uma cirurgia espiritual nela. E dessa vez também eu fiz uma... Ah, peraí, vamos falar disso aí, peraí. Você foi na casa dela antes fazer uma cirurgia espiritual? Sim, ela fez com uma pessoa também que eu não sei quem é, que é uma pessoa muito boa, né? Que ela até comentou na live. E eu fiz uma cirurgia espiritual nela, na barriga, no primeiro dia que eu fui visitá-la. Que foi algo inacreditável. Porque uma pessoa fez um desenho do anjo da guarda e quando eu peguei o desenho era eu, né? E a pessoa nem me conhecia. Ela desenhou o anjo de guarda da Simoni. Não, pera, explica melhor. Como que é? Alguém desenhou pra Simoni alguma coisa? O anjo de guarda dela. O anjo da guarda dela. E tinha o meu rosto. E tinha o seu rosto no anjo da guarda dela. E o furinho no queixo, os olhos puxados, porque é uma características que diferenciam uma pessoa da outra, é muito parecida. Eu até coloquei no meu feed e eu pedi permissão, né? Porque muitas vezes a gente não pode usar isso pra ganhar famas ou status, pra dizer, nossa, eu curei. Não, eu não curei nada. Quem curou foi Deus. A Simoni. Foi um conjunto de pessoas, das pessoas que foram visitadas, o amor das pessoas. Isso é comprovado. Comprovado. Comprovadíssimo. A oração e a fé, cura, o amor. A fé. A fé, isso é comprovado. Deus cura também. E ontem aconteceu uma coisa também extraordinária na casa dela. Mas vou deixar pra ela contar, não vou invadir a privacidade dela. Ela vai vir aqui, ela conta. Mas foi Isso aí é uma notícia que não tem dinheiro no mundo que pague. Você sabe que ontem mesmo eu estava escrevendo um livro sobre os milagres de Deus e sobre a fé. Eu estava pesquisando, escrevendo os milagres de Jesus. Tu tem muita fé em Deus, né? Eu tenho bastante. E é impressionante o que a fé pode fazer. E eu acredito em milagres. Você acredita em milagres? Mas eu sou um milagre, meu filho. Por que você é um milagre? Porque, nossa, eu já passei por tanta coisa. Eu já passei por fome, eu já passei por humilhação, já Mas passei por doença. Mas por que é passar fome? Passar fome do doer a barriga das lombrigas maior, comer menor. Porque eu também, na época minha dura de Ribeirão Preto, eu cheguei... Só que pensa na tua época, eu era no século XXI. Vai passar fome. De doer a barriga, gente. De não ter o que comer em casa. Comer, sabe o que eu comia? Pêssego estragado, cheio de bichinho dentro. E daí meu avô ainda não deixava a gente comer. Por quê? Seu pai e sua mãe, eles não tinham emprego? Como que era isso? Minha mãe sempre, na época, né, ela era muito depressiva pela situação. O meu pai aposentado por problemas cardíacos. Nossa, é uma situação assim que eu não sei como eu sou uma sobrevivente do caos. É a única filha? Não, tenho mais 2 irmãos, o Vitor e o Davizinho. Também passaram fome? O pequenininho agora não, né? Porque eu ajudo, mas o grande, coitado, misericórdia. Você virou arrimo de família? Como? Arrimo de família. Você que agora aqui sustenta a família? Sim.
E sustento quem precisar. Porque eu acredito que se Deus me deu essa missão, não é para mim se aparecer, é para ajudar os outros mesmo. Vamos falar da cirurgia espiritual. Isso é interessante. Muito bom. Como que é a cirurgia espiritual? Como funciona? Porque na época tinha alguns líderes religiosos, tá calor aqui, a gente aumenta o ar, tá calor não, que faziam a cirurgia espiritual visível, Sim. que abria, e invisível. Invisível é você passar a mão, fazer Pegar uma... um bisturi. Exatamente. Agora, a visível, a pessoa corta. Você não faz visível de cortar a pessoa. Não. A cirurgia é invisível. Invisível. Ah, ok. Eu vou Como te que é? contar como é que eu consegui descobrir que eu tinha esse poder, né? A minha mãe descobriu um tumor no ouvido. Meu Deus. Tumor no ouvido que o médico me explicou como se fosse uma cebola. Ele ia escamando, ele ia crescendo e escamando. E a minha mãe já entrou no clima, ela já botou até um lenço na cabeça. Eu disse, mãe, o que é isso? Ela já botou um lenço, já se deitou e ficou lá na cama. Se entregou. Se entregou. A minha mãe, ela tem hipocondria, né? O medo muito grande de ter a doença. E eu não era, como eu disse, conhecida, eu ia na igreja. E um dia ela teve um surto psicótico de perder a memória, de tanto medo. E ela começou a falar coisas sem sentido. E meu pai me ligou, mana, vem aqui que deu um negócio aí na tua mãe, não sei o que deu. E eu pensei, deu um AVC na véia, coitada da véia. Porque eu pensei, né, alguma coisa aconteceu. E eu fui lá, meu irmãozinho chorando, e eu peguei a Bíblia, assim, eu não me lembro o salmo agora, mas tinha um homem, ele era grande, e ele estava do meu lado, e ele tinha alguns instrumentos, porque... Mas isso é um espírito. Um espírito. Ah, ok. Quando você fala tinha um homem, eu falei, é um médico. Não, era um espírito. É que eu tô tão acostumada com o espírito que pra mim é comum, sabe? E daí, ele fazia barulhos tipo de metal. Sabe quando tu pega os instrumentos ali da enfermagem, bisturi, essas coisas erradas? Sei. E ele disse assim, ó... Para de chorar, que tu não é fraca, e vai ajudar tua mãe. E eu, sabe, regalei os olhos e disse, o que é isso, gente? Pega a Bíblia, se ajoelha, porque nós nem porta não tinha no quarto. Fecha a cortina do quarto da tua mãe. Diz pro teu irmãozinho pra lá e vamos que nós vamos curar tua mãe. Sabe? Desse jeito. E eu comecei a rezar. Espírito Santo de Deus. Porque eu pensei que tinha dado um negócio na cabeça dela, que ela tinha ficado meio fora. E eu comecei a rezar. E ele pegou o negócio, tipo aquele negócio de bisturi, passou assim, ó. E ele fez aquela cirurgia espiritual. E aí, quando eu acordei ali daquilo ali, porque parece um sonho quando tu tá fazendo isso. Eu vi o nome do médico, Mateus. E falei o sobrenome, não me lembro, mas eu só disse assim, o Mateus de tal vai assinar e vai dizer que teve uma cirurgia no teu ouvido. O doutor Mateus. É. Então, aquele espírito que estava ao seu lado era o espírito de um... Era de um médico. De um médico. Mas daí ele me falava desse doutor Mateus, que era ele que ia ver que foi feita uma cirurgia espiritual. E aí... Peraí. Então o médico não era o espírito do Mateus. Ele falou que o Mateus ia ver. Não, ele falou que esse tal de Mateus Nagnabosco, sei lá o que era aquilo, ia dizer que a minha mãe não tinha nada. E eu pensei, pronto, me deu um treco em mim também, né? Fiquei fora, porque eu não tô entendendo mais nada. E o meu pai, como evangélico, né? Eles foram criados ali com a minha avó orando. Ele disse, mana, tá tudo bem ali? Eu falei, sim, tô orando, né? E tá, daí passou e minha mãe voltou no normal. E ela ia, numa cidadezinha pequena, em Aratiba, fazer a revisão. Gente, aquele dia, eu levantei 5 horas da manhã, mas eu chorava assim, sabe? Pensei, pronto, o médico vai dizer que a mãe tem só 6 meses de vida, que a gente é catastrófico, né? Sim. Quando a gente descobre uma coisa assim. E não saíam daquela sala, e eu cantando hino, sabe? Pedindo pra Deus, eu disse, Deus, não pode. Gente, e o médico disse pra minha mãe assim, ó, fulano, esse tal de Mateus... Que deu no ouvido, falou, brincou da tua esposa, falou pro meu pai, disse, deve ser sujeira. Ele brincou, ele disse, não, amado, vocês fizeram a cirurgia, né? Tá ótima a cicatrização. Daí meu pai disse, qual é a cicatrização? Da cirurgia que fizeram, tá liberada. E, gente, daí, sabe, minha mãe correu me abraçar. E ela disse, mana, eu acredito em ti. Eu disse, agora tu acredita em mim, né? E ela falou, meu Deus, sumiu literalmente o tumor que ela tinha dali. E tinha uma cicatriz ou não? Cicatriz, ele mostrou na tela a cicatriz pra ela. E a única cirurgia que ela fez foi a cirurgia espiritual sua. Não fez nenhuma, porque a minha mãe ela tem pânico de cirurgia. Ela Mas só a fez sua, a cirurgia espiritual. Então a primeira foi na sua mãe? A primeira foi na minha mãe. E aí depois... Aí a partir daí você sacou que você tinha... Bicha véia, vamos fazer cirurgia em todo mundo. A bicha véia sacou que tinha o poder de fazer cirurgia. Exatamente. E aí a Simone foi uma coisa assim...
Sabe? Eu não me lembro nem como começou a história. Só sei que daí a gente se convidou pra ir na casa uma da outra e eu disse, tô indo então. Me chama o segurança que eu tô indo. E ela deixou eu ir na casa dela. E o espiritual dizia, tu não vai lá pra tomar chimarrão enquanto a causa, amada. Tu vai lá pra trabalhar. E o marido dela tava lá e eu pedi se podia fazer, né, a cirurgia. Porque eu não falei que era uma cirurgia. Deixa eu fazer um reiki em ti, uma limpeza. Botei o lençol, fiz o, né, e tal. E agora ela me conta essa notícia ali. E eu quase morri da alegria, né, gente? Que legal, que legal. Agora, fazer limpeza, o que é fazer limpeza? Na verdade eu falei pra não assustar ela, né? Eu falei, Sim. não, deixa eu, né, ali com as mãos. E daí os espíritos já trabalham. E aí ontem nós fizemos também uma limpeza com o índio, né? Que é um índio espírito. Índio! Inclusive foi com as folhas lá da frente da casa dela, onde foi o vô dela que plantou a árvore. O índio que já morreu. É, um índio, um espiritual, né? Um espírito de índio. Isso. Tem diferença o espírito de médico? Como que você enxerga ele com a roupa de médico, o espírito de índio? Ou depois que desencarna não é isso, é uma luz? Que legal essa pergunta, nunca ninguém me pediu isso. Mas eles vêm caracterizados. Daí tu sabe, né? Cigana vem de cigana. Mas não é que nem nós, né? Uhum. Tipo assim, moderno, de brinco da orelha. É totalmente diferente, sabe? É algo assim, tu sente. Por exemplo, a primeira vez, por exemplo, que tu for ver um espírito ou sentir, tu tem uma sensação de desmaio, de moleza. Ontem eu saí da casa da Simone, eu falei pra eles, eu preciso comer, eu tô mole, preciso comer. Eles sugam tudo de bom que tu tem pra poder ajudar a pessoa. Então come. Pronto, tá aqui. A amada come, então. Come aí, docinho. Você come doce? Muito doce, eu sou uma formiga. Espírito gosta de doce, não? Não sei, mas os meus acho que sim, porque eu tô quase... Você falou de cigana. Você tem parentesco? Eu sou cigana. Você é Descendência cigana? Sim. Como que é? Cigano de polonês, sangue mesmo. cigano de sangue. Sim. Mas você não fica mudando de cidade em cidade. Você não vai mudar. Não, Não perigoso mudo, você mas eu mudar. gosto de viajar, né? Eu sou De assim... carro. É, de carro, mas por enquanto, né? Você tem que perder esse medo de Sim, avião. eu vou. Tem que Um perder. dia, Deus, é bom. Então, e o que isso você acha que tem a ver? Você ter o sangue cigano nas veias, como diz o Sidney Magal, o que isso tem a ver com a sua clarividência, com esse dom que você tem? Dom de cura, dom de previsão de Mas de futuro? tudo que tu imagina. É. Assim, ó, só que é uma coisa que eu vou falar, assim, que é legal da gente falar, que tem muito na cabeça que cigana é pilantra. Claro, eu sou vendedora, negócio de vender meus cursos, né? Sou cigana mesmo. Só Você que, vende assim, curso? Sim, vendo e-books, Não. vendo curso, vendo tudo. Porque eu adoro. Fala primeiro da cigana, vamos falar do curso. Tá. Vamos lá. E daí, assim, ó, não é ciganos do mal. Ciganos com espiritualidade, né? Ciganos que tu mostra que a vida é mais colorida, que tu pode, sim, se você acreditar em Deus, se curar de um câncer, por exemplo. Cara, antigamente Deus fazia os milagres, as pessoas acreditavam. Por que Deus é o mesmo? A fé que diminuiu. Se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda frente ao oceano, move montanhas. Isso é bíblico. Bíblico, adoro a Bíblia. Então, tipo assim, por que será que as pessoas não conseguem acreditar em Deus? Não existe outro. Por exemplo, eu respeito a minha cigana, respeito os orixás, mas Deus acima de tudo. A partir do momento que ele falar, Chaline deu, agora... Combina, né? Deus com... Desculpa a minha ignorância. Combina. Já te perguntaram Sim. isso? Vocês combina Deus com orixá? Combina? Isso é muito legal de falar, tá? Por que as pessoas pegam muito no meu pé? Exatamente por esse fato. De eu querer unir tudo. Tudo que é do bem é de Deus. É só pensar assim. Tudo que é do mal é do capeta. E simples. A partir do momento que tu usar o teu dom pra fazer... vou fazer uma coisa pro Celso ali pra ele adoecer. Deus tá vendo, amado. Entendeu? Então, assim, ó, Deus, ele dá José era médium. Deus, foi feita uma fila, Faraó fez uma fila e chamou todos os médiums. E foi José que interpretou o sonho de Faraó, das vacas magras e gordas, entendeu? Tanto é que ele ganhou o segundo lugar do reino, né? Entendeu? Ele foi governador do Egito, entendeu? E quem é que vai dizer que não é? Ele era médium, sim. Como é que ele ia ter evidência e clarividência? Ele interpretou o sonho também dos dois que foram presos, né? Exatamente, que daí depois eu lembro dessa parte e eu acho bem incrível o jeito que ele aguentou, né? Ele foi sacaneado pelos irmãos, pela família. Então, gente, isso não é errado. Errado é tu usar o teu dom pra querer se aparecer. Pra contar causa nos lugares que sabe isso, aquilo, sabe nada. E quando Deus ele fala assim, amado, você está com uma doença agora, você vai lutar pela tua vida, o médico não vai ficar te bajulando. Simplesmente ele vai te dizer, ele vai te dar o tratamento. As chances são essas. Deus que vai te ajudar. Exatamente. Você sabe que eu tenho... qualquer hora, eu não contei isso pra ninguém, poucas pessoas sabem, mas eu tenho
Eu tenho uma história de milagre na minha vida, assim. Sério? Eu tenho uma história de milagre. Não é recente, assim, o negócio não tem nada a ver com o problema que eu tive, mas é um milagre que aconteceu. Ontem eu até ia contar. Eu participei do Flow, vou dar um abraço pro pessoal do Flow aqui, pro Igor, pra galera toda lá, e eu comecei a contar e eu perdi a linha do raciocínio. Eu acabei não contando. Então ficou só a pior parte, a melhor parte eu não contei. Conte-nos. Mas eu acho que eu não vou contar agora, não, porque acho que foi até... Não era o momento. É uma coisa que eu estou guardando há muito tempo comigo que eu quero contar a qualquer hora. Mas estou pensando como contar. Porque eu acredito em milagres e aconteceu comigo. Agora, quando você disse que algumas pessoas procuram para fazer o mal para as outras, isso existe ou é só em novela? Então, eu não sou adepta a nada que mexa no livre-arbítrio das pessoas. Mas existe muita pessoa maldosa. Se tu soubesse, se tu pudesse ler os corações, existe mais pessoas do mal do que do bem. Quer dizer que aquelas coisas que a gente vê em novela realmente existem no mundo real? A magia negra, a macumba, ela mata. Ela mata. Porque tu pensa, uma pessoa tá todo dia com a tua foto. Tomara que se arrebente. Tomara que se mate. Só que assim, ó, tem uma coisa que as pessoas não sabem. A praga é dividida. Se eu te jogar uma praga, por exemplo, vai ser 50% pra ti e 50% pra mim. É aquela famosa frase, praga de urubu... Cai no mesmo... Quer dizer que é verdade isso? Totalmente. E aquela outra que fala, praga de mãe pega? Tem nada a ver, né? Inclusive, a praga de mãe, isso aí é verídico. A mãe tem uma boca pra amaldiçoar e abençoar. Por exemplo, sai daí, João, que tu vai cair, vai ter que quebrar os beiços. Sai daí que tu vai... O piá cai mesmo. Por quê? Nós temos a força, entende? Então tem que se policiar, inclusive, com isso mesmo. E você falou dos cursos, né? O que você vende de curso? Na verdade, é assim, ó. Eu trabalho muito com a questão de fazer a pessoa entender que ela consegue. Então, eu consigo fazer as pessoas acreditar que elas conseguem. Se eu superei a miserabilidade, eu superei a doença, por que as pessoas não conseguem? Mas que doença você superou? Eu tive problema no meu coração, eu tive ansiedade, depressão, pós-parto. Que problema você teve no coração? Quando meu filho Era nasceu... loiro de olhos azuis, não? Pior que eu gosto de moreno, amado. De cabelinho escuro. Ah, é? Tô brincando, brincadeira. Qual que era o problema Então, do seu assim, coração? quando meu filho nasceu, eu tive uma depressão pós-parto e eu tive muita taquicardia, que é uma arritmia sinusal. Mas aquilo me prejudicou muito. Teve uma época que o médico disse, ou tu te comporta e tu para que tu vai fazer um cateterismo. E eu falei, não, eu tenho que melhorar. Eu tenho que melhorar. E aí eu tomei o Celozoc, que é um antiarrítmico, que foi melhorar. Mas foi a pior fase. Gente, até para respirar, meu coração acelerava. E até hoje. Só que eu levo isso agora como algo normal. Mas assim, pra mim se tornou um... Não é possível você fazer uma autocirurgia? Já faço sempre. Quando começa as batedeiras, ele fala, aqui, pode ficar quietinho. Porque quando veio eu entrevistei, vai passar qualquer dia, a Vandinha veio aqui, eu perguntei pra ela, falei, Vandinha, eu fiz os paranormais com ela, falei, Vandinha, você não pode fazer uma previsão pra você? Ela falou que ela não pode usar o dom dela pra ela. Isso procede? Eu já não concordo. Eu acho Por que assim, você não concorda? A gente deve usar o nosso dom para a nossa evolução. Não que eu esteja Não, mas discordando pra da você, médium, né? usar pra mas, você assim, mesmo. Eu tenho que usar para me aplicar reiki, após eu atender uma pessoa, para eu me curar. Até porque eu me dou 100% para o outro. Agora eu tenho um encontro sábado, eu vou usar toda a minha energia. Eu tenho 52 quilos, pensa? Eu vou usar tudo de bom que eu tenho em mim para ajudar o outro. Então eu preciso repor. Temos que usar, por exemplo, quando eu tô com dúvida, eu vou lá, abro as cartas. Pra você. Mas, já, na hora, fulano tá me traindo, Tanana tá traindo, então tá, tchau. Quer dizer que, mesmo que você tiver com um relacionamento, a pessoa falar que não tá te traindo, saiu na carta, Acredito você 100% acredita minha na cigana. carta. Mas com certeza. Você que parece depois... o Silvio Santos, né? Se ele não ganhar, quem ganha é a carta. A carta ganhou e tava certa, como sempre. Não falou a verdade, quem falou foi a carta. Tchau, vagabundo, vai embora. Adorei, vou fazer esse vídeo. Ai. Mas é. Interessante isso. Agora, quando você chegou, eu percebi que você passou... Eu vou... Como que é fluir, não? A energia, Isso, como que é? Eu peguei um óleozinho da minha amiga, que ele é, digamos assim, para proteção de jasmim. Para eu conseguir me concentrar, me conectar. Que nem eu falei, eu tenho muita pessoa que me ama, mas eu tenho muita pessoa que tá esperando um furo meu pra Só que eu sou muito esperta. Eu consigo ficar muito bem nas situações. E as pessoas esperam o quê? Que eu venha num programa e que eu fale uma previsão errada. Que eu venha... Mas assim como tem as pessoas vibrando por mim, meu Deus, achai, meu Deus, sabe?
Então eu me concentro 100%. Por exemplo, se eu entrar aqui no meu Instagram e falar, eu tô com a Chaline aqui, você tem como atender umas pessoas e fazer umas previsões por aqui? Não. Com certeza. Tem mesmo? Posso fazer um então ao vivo? Pode, Porque porque eu adoro fazer previsões, né, gente? O meu podcast, por enquanto, ainda não é ao vivo. Eu tô com um sonho de fazer ao vivo. Sim. Tô organizando minha agenda, né? Comecei agora essa história aqui. Muito legal. Então a gente vai fazer um aqui. Eu vou pedir, botar uma caixinha de pergunta. Sim, pode fazer. E aí a gente põe aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui ó, com a Chaline. Oi. Clarividente. Todo mundo já conhece, muito famosa. Ela faz previsões incríveis. Como o meu programa aqui não é ao vivo ainda, eu quero que você coloque o que você quer saber sobre você. Tem que colocar o nome. Nome, data de nascimento e a pergunta. Nome, data de nascimento e a pergunta. Manda aqui, depois você confere no podcast quando for ao ar. A sua resposta. Então, manda aqui o que você quer saber. E pode ser o quê? Amoroso, emprego, profissão, tudo. De ente que já partiu. Menos político, o resto vai. Menos política. Então, manda aí que ela... Só mandar, né? Tô esperando para responder. Tá esperando para responder. Manda aí enquanto eu vou conversando com ela aqui, daí eu vou ver as previsões os pedidos que vocês fizeram aqui. Fechado? Agora, você já teve problema com algum famoso? Eu acho assim, ó, que eu sou uma pessoa assim, ó. Se a pessoa não gosta da previsão, eu vou lá e retiro. Eu acho que bem pelo contrário, os famosos acreditam muito em mim, assim, sabe? Eu tenho bastante abertura com isso, mas eu também respeito. A única coisa que eu me incomodei foi com a carta da Elisa Samúdio, que foi aí que eu fiquei mais famosa ainda. Só que os familiares não se agradaram, só que aí já tinha viralizado por tudo, né? Você fez uma carta falando... O que você falou da Elisa Samúdio? Eu falei onde estava o corpo, com detalhes, e viralizou, saiu em tudo que é tipo de lugar. E daí algumas pessoas ali meio que se incomodaram, sabe? E ninguém foi atrás das dicas que você deu ou foram atrás? Começaram a movimentar daí. É? E nada, não teve resultado. Ainda não, mas eles começaram a movimentar. Eu ia preciso mandar fazer um negócio aqui, enquanto eu não mando fazer, deixa eu mandar um abraço. Deixa eu ver, Henrique, se está saindo na tela aí. Tá saindo. Eu quero mandar um abraço pro Tadeu. Ô, Tadeu! Cadê pra gente começar aqui, ó? A Telecena vai patrocinar também. Olha lá, a Telecena vai patrocinar o Pode Ser. Quero dar as boas-vindas para a Telecena. Por enquanto não está pronto não, mas eu estou fazendo aqui só uma graça aqui, só para mandar um abraço para toda a família Telecena. E a gente está aqui prontinho para ajudar vocês nas vendas aí, tá bom? Bem-vindos aqui ao Pode Ser. É o nosso primeiro patrocinador aqui, Telecena. @Telecena, entre lá e compre a sua. Eu não vou perguntar para a Chaline se você vai ganhar, porque ela não vai fazer essa previsão. Então, os famosos entram em contato com você como? Pelo Instagram? Sim. Mas eu atendo tanto, só que a maioria quer a descrição, né? Eu super respeito. Eu não sou curioso, eu não pergunto o nome de ninguém, nada. Eu não quero, eu só quero saber assim... Não, mas assim, eu digo assim, eles não querem... Mas assim, a maioria gosta de saber e sabe que é verdade, mas eles preferem... Porque seria bom eles deixar eu postar, né? Claro. Queria me ajudar. Sim, lógico. Só que daí, não, só não... Mas daí, tipo... Mas o que quer te ajudar? É levar mais pessoas para fazer consultas. Claro, porque as pessoas vão ver que aquilo é real. Né? Porque se não é real, a pessoa fala, não, tu não acertou nada, amada. Né? E quando é real, a pessoa sabe que é real. A pessoa sabe que aquilo é o momento que ela está vivendo. E as pessoas falam que você acertou numa consulta. Vamos supor, eu não faço consulta. No Paranormal, eu nunca perguntei nada sobre mim. Sério? Nunca. Porque eu nunca perguntei. Meu Deus. Não sou curioso, não pergunto. Eu sou na minha. Não quero saber. Só porque eu tinha uma previsão. Tudo bem, você pode fazer depois da previsão. Mas, por exemplo, o meu médico, eu não pergunto nada. Eu sou um cara, assim, muito... Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Exatamente, eu não pergunto nada. Eu acho que isso é bom. Eu sou muito esperto porque eu já investiguei, não é de hoje, e a minha família tem muitos médicos, então eu sou muito ligado à medicina, acho que eu seria um bom médico, então eu sei de muita coisa. Então eu não pergunto nada pro médico, vou tocando a vida e vamos lá. Trabalhei com os paranormais, nunca perguntei nada, não acreditava e também não duvidava. Eu às vezes ficava impressionado com algumas coisas. Impressiona. Eu tenho uma explicação para isso, mas depois se tu quiser eu te falo. Tá, você vai falar. Mas, por exemplo, quando você fala da pessoa, você acha que algumas pessoas concordam com você na hora só para te agradar ou não? Não, porque eu sei quando elas estão mentindo. Ah, você sabe? Claro, eu já digo, olha, se tu tá pensando que isso aí é mentira, tá? É por conta disso, daquilo que pode acontecer no tal dia. Eu nunca tive esse problema. Você dá o dia, data, tudo? Sim. E qual que você falou que você ia me explicar por que eu sou assim? Na verdade, é assim, eu sei que tu não gosta de previsão, mas como tu me permitiu eu falar ali o que o espiritual fala, você tem uma grande conexão com o Espírito Santo de Deus. Tu tem uma missão. Amém. Eu te diria assim... Ai, minha orelha começou. Eu te diria assim que você tem uma missão como pastor, para evangelizar.
levar a palavra de Deus. Nem todas as pessoas têm a sorte que você tem de ser liberto ou até mesmo curado. O espiritual fala para você que você não precisa ter medo dos mistérios de Deus. É Ele que está na tua vida. E Ele envia quem Ele quer para falar contigo e para dizer que Ele é presente na tua vida e na vida da tua família. Há mistérios entre o céu e a terra que as pessoas duvidam. Mas a nossa real verdade é que existe um Deus que cura e que nos ajuda. Ele conhece o teu coração. Ele conhece atrás do teu sorriso. E Ele sabe que tu é uma pessoa de coração de ouro. E Ele vai te ajudar e vai acrescentar os teus anos de vida. Amém. Amém. É o que eu peço para Ele. Prolongar meus anos da terra. Agora aqui. Espiritual sossega, quando você estava falando, era você? Não. O Espírito estava o tempo todo ali. Sabe? Daí eles começam a puxar Quem meu cabelo, daí eles levantam meu cabelo, daí eles... Quem estava falando? É o espiritual, o Espírito Santo de Deus falando. É uma voz de um homem que ele fala, mas não é o mesmo senhor que estava te acompanhando. Aquele ali é o teu mentor. Esse aqui é um recado espiritual do Espírito Santo de Deus. Tu tem uma linhagem, assim, que mesmo que tu não quisesse, tu ia pra igreja evangélica, assim, entre aspas, no sentido da Bíblia. Eu vou te explicar o que aconteceu comigo, que você vai entender e as pessoas vão entender também. É bom esse podcast que as pessoas ficam me conhecendo mais. Eu fui fazer uma cirurgia muitos anos atrás de amígdalas. Imagine, é simples. Normal, sai no dia, não sai? Sim. Sai no dia lá. O respirador parou. Misericórdia. Do hospital. Que perigo. Eu estava anestesiado, parou, ali quase que eu fui. Não é que ele parou, ele não estava colocando oxigênio em mim. Poderia dar uma parada cardíaca. Ele estava colocando gás carbônico. Estava colocando o que eu tinha que jogar fora, ele estava colocando dentro. Sim. Então poderia ter uma lesão e tal. E eu voltei pro quarto, passei muito mal. Eu choquei, minha pressão foi 7/6, tive hemorragia, passei mal demais, eu quase fui. Meu Deus. Eu quase fui. Foi assim, muito perto. Eu vi a luz apagando já. Aí, passou um tempo, alguns meses, meu filho teve um problema na perna, uma infecção gravíssima, do nada. Uma feridinha, virou uma celulite. Meu Jesus. E aí, quando aconteceu com meu filho, teve um pastor que fez uma oração muito forte, ele falou, a partir de amanhã vai começar, depois de 2 semanas, os exames vão cair todos, e deu certo. Falei, pô, bacana. Daí eu comecei a falar, Deus quer falar comigo, Deus quer falar comigo, Deus quer falar comigo, Deus quer falar comigo. Mas eu não dava muita atenção para isso. Deus quer falar comigo, fazer minhas orações, tá, beleza. 2 semanas depois eu viajei e fui para Aspen para esquiar, para Snowmass. Como meu filho ficou internado, eu fiquei muito preocupado com ele, fiquei o tempo todo com ele, eu não consegui pegar uma casa, um apartamento para ficar lá. Eu tive que pegar uma casa muito grande, porque não tinha mais apartamento, os mais econômicos. Então eu peguei uma casa muito grande para não perder tudo que eu tinha comprado já. Aí eu fiquei nessa casa e teve um problema muito sério nessa casa de monóxido de carbono, que é aquele que mata, não tem cheiro, não tem nada, você não tem nada, não tem cor, você respira, vai adormecendo, vai ficando anestesiado e morre. Misericórdia. E teve um acidente nessa casa e todo mundo foi intoxicado e nós não morremos porque disparou um alarmezinho que custa $20, por sorte. Nossa. Por que existia esse alarme na casa? Porque há 4 anos passados, uma família de banqueiros havia falecido lá porque a neve muito pesada entupiu o cano de escape de gás e jogou o gás para dentro da casa e matou a família. Como era uma família muito influente, virou lei no estado do Colorado, 4 anos antes. Então era obrigatório ter 2 alarmes na casa. Nessa casa tinha um só e esse alarme tocou quando eu fui dormir. Então, se eu durmo e não escuto o alarme... Tava morto. Tava morto. Todo mundo da família. Isso é milagre. Então, isso foi mas foi assim, uma sequência atrás da outra, assim, pá. E teve mais um fato que eu não lembro qual foi, que eu falei assim, Deus quer falar comigo realmente. Ele tá mandando recado. E eu não fui atrás. Nem deu bola. Sim, fiquei preocupado. Falei, quer falar comigo? Aí veio o problema que eu tive, daquele problema de saúde mais grave que eu tive. Aí falei, se eu não for atrás agora, o próximo vai ser um encontro pessoal. Eu ia dizer, né? E tu escuta, pelo amor de Deus, a voz de Deus falando contigo. Pois é. Tu tem uma ligação muito forte com Deus. Sim. Então, tem pessoas que nem ele falou. Lembra que ele falou ali? Não tem oportunidades, né? E tu é que nem um gato, 7 vidas, criatura. Não, o dia que eu escrever meu livro vai ser mais ou menos umas 7 vidas. Eu me escapei de muitas. Assim, de muitas mesmo, assim, muito próximo. E Deus, ele é poderoso, ele nos envia, né, pessoas, ele nos alerta. E Deus, ele é educado, né? Ele só entra na tua casa, na tua vida, se você aceitar. O capeta não, ele vem fazendo um estrago, né? E você tá aceitando Deus. Exatamente. E você vê a coisa ruim? Meu Deus. Não, você vê? Vejo. É horrível. Principalmente, assim, ó, todos os tipos de espíritos ruins, eles são horríveis. Principalmente o espírito da depressão, que é um dos que mais me chocou.
Espírito da depressão. Foi um dos espíritos que eu vi que nossa, eu pensei, meu Deus, eu nunca mais quero ver, sabe? É horrível. Como que é o espírito da depressão? Ele é fétido, assim, ele é alto, ele é uma coisa assim horrível. Sou eu! Ah, mas tu é cheiroso, então não é tu, amado. Como que ele é? Alto, fétido, o que mais? Fedorento, capaz, tô brincando. Ele é sabe? E parece que quando uma pessoa tá com depressão, eu já olho na cara ali, que a pessoa tá com aquilo ali, com aquele bicho, sabe? É coisa horrível. E você consegue curar alguém da depressão? Eu digo ou que é eu muita não. pretensão Deus. isso? Deus. Deus cura, mas eu tenho certeza que quando eu tenho um propósito daquela pessoa, eu fico ali, se for da vontade de Deus, né? Uhum. Porque não cai uma folha de uma árvore se não tem permissão de Deus. Bíblico também. Então, se Deus quiser, ele ajuda você a curar aquela pessoa. Mas depende da fé da pessoa também. Exatamente, porque como eu disse, Deus é educado. Ele não pode dizer, amado, eu vou te curar. Eu vou te curar se tu quiser. Se você acreditar, se você tocar Deus com virtude, Deus se humilhar, me ajuda. Eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso ter anos de vida, me ajuda. Porque na Bíblia está escrito que Deus, os discípulos, teve um que ele aumentou. Sim, deu 15 anos. Exatamente, Sim, 15 anos a mais. E as pessoas, só não acontece esses milagres porque as pessoas não têm fé. É o mesmo Deus, não muda nada, gente. Cara, quando eu comecei a orar e pedir para Deus prolongar meus dias da terra, foi aí que aconteceu o milagre na minha vida. Esse aí eu vou contar ainda. Um dia eu vou contar, não vai ser agora não. Mas vamos falar de você. O que você faz mais hoje? É previsão Deus, das coisa. cartas? Eu faço ao todo, assim, no meu trabalho, quer dizer, eu faço a cartomancia, a vidência, a quiromancia, que é a leitura de mão. Hoje eu sou empresária. Psicografia você faz? Psicografia, sou escritora, sou um monte de coisa. Mas tudo voltado ao que os espíritos me pedem, né? Voltado às pessoas, ajudar as pessoas. Quando você escreve um livro, é você que está escrevendo? Não. Você sabe a história do Chico Xavier? Amo o Chico Xavier. Mas também tem uma opinião dele que ele sofreu muito e ele não conseguiu ser quem ele queria ser. Quem ele queria ser? Ele gostaria de ter, vamos dizer, alguns prazeres da vida. E ele foi muito endeusado e ele ficou mais um santo. Mas ele é uma pessoa excelente. E ninguém viu isso, mas eu vi, olhando as fotos dele, o sofrimento interior dele. Por não poder ser quem ele... Não que ele não queria ser do povo, mas as vontades dele. Que nós somos humanos, né? Então, mas ele é um exemplo. É um anjo, né? Literalmente. Ele escreveu muitos livros e eu estou vendendo o peixe do tamanho que eu comprei. Parece que teve um estudo do Chico Xavier que analisaram todos os livros dele. Como hoje tem inteligência artificial Sim. que analisa se é feito pela inteligência artificial um texto ou não, se foi o aluno que fez. Então uma universidade americana parece que pegou muitos livros dele, analisou e chegaram à conclusão que não foi escrito pela mesma pessoa. Quer dizer... Nossa, que forte. Espíritos diferentes. Espíritos diferentes. Porque hoje em dia é muito fácil tu enganar as pessoas. Como se engana uma pessoa? Porque assim, as pessoas... Tem gente que... Por exemplo, eu quando não... né? Eu ia atrás de cartomante, mas não acertava nem a cor da minha calcinha, gente. Mas você ia atrás de cartomante? Eu queria, porque eu tinha dúvidas do porquê que eu era assim. Por que eu tinha ataques de pânico? Por que eu via as coisas? Será que eu tava louca? Ou é a minha missão? E ninguém me explicava. E eu descobri isso sozinha. Então hoje, quando alguém vem se consultar comigo, eu tenho muito cuidado. Ao falar, por exemplo, olha, Celso, vai cuidar do teu estômago, sei lá, porque tu vai ter um troço. Não, olha, vai atrás de um médico, eu tô vendo aqui tal coisa. Isso não foi uma previsão? Não, em nome de Jesus. Entende? Então, assim, é muito... As pessoas, hoje em dia, elas são maquiavélicas. Eu vejo no zoinho delas. Entende? Então, tem pessoas que acham que me enganam, mas não me enganam. Sabe? Então, mas quando você tá fazendo uma consulta... Você percebe que a pessoa às vezes quer te enganar, mas como e me provar, tá? Mas como me isso? Não, me explica. A pessoa assim, quando vai lá não tá fragilizada. Quando a pessoa quer te manipular, não. Ela quer saber se tu é verdadeira, como é que é? Ela quer testar você. Testar você, tá testando. Aí uma vez, uma mulher mandou uma foto de um homem, eu já sabia que ele tava morto, né? E ela disse, eu quero saber o que o fulano sente por mim. Eu disse, só se tu ir morrer, ficar lá no cemitério junto com ele, porque ele tá morto. Então a mulher tava jogando ali comigo, sabe, pra me escandalizar. Tipo assim, olha aqui, ó, vidente de Taubaté ali, ó, que não sabe nem que a foto que eu mandei é do cara morto. Eu disse, não, querida. Na cova tal, ele está enterrado. Morto. Eu falei pra ela. Sumiu do mapa a mulher. Nunca mais, acho que nem na minha live não assiste mais. Mas se você acertou, não seria a hora dela pedir a consulta pra você? Ficou com medo, porque ela pensou, é uma charlatona. É uma mentirosa. Essa aí não vale nada.
E você no seu Instagram, quando você acerta, você coloca como que é previsão, como que é? Acertada. Previsão acertada. Previsão acertada, porque assim, ó, eu sou aquela que mata a cobra e mostra, né? Mostra o pau. O pauzinho. O pauzinho que matou a cobra. Hoje a gente não pode mais matar cobra, né? Tipo, Deus me livre, né? Coitadinho das cobras, a bruxa gosta de cobra. Mas assim, eu faço isso por quê? Porque as pessoas têm que acreditar que aquilo é verídico. Como é que uma pessoa vai acertar tanto assim? Quantas previsões você já acertou? Mas tá louco, não tem nem quantia. É diariamente. Diariamente você acerta? Não tem Diariamente. história da cidade que você põe a cidade agora que pode acontecer alguma coisa, é isso? Eu coloco das cidades, eu coloco de tudo. Depende ali o que o espiritual fala. Porque na live o pessoal vai perguntando, sabe? Aí tu vai falando e tal, e vai vindo as visões. E nossa, é algo assim que ajudaria pessoas. Meu nome é Lúcia, nasci no dia 8 de julho de 1961. Tá. Qual que é a pergunta? Você acha, com a minha idade, será que eu vou me aposentar esse ano? Deve ser, né? Querida, ela quer saber se vai sair a aposentadoria. Me repete o nome dela, por favor. Ai, eu acabei de Lúcia? tirar. Lúcia. Lúcia. Vê se eu acho ela Bom. aqui. Eu vou achar. Aqui, Lúcia Nascimento. Não, Lúcia, só tem Lúcia. Bom, aqui me mostra o seguinte, Lúcia. A carta da cruz, da aliança e da mensagem. Um pouco de dificuldades, tá? Porém, vem uma notícia vinda de um homem de outra cidade, onde vai fazer com que esta pessoa se aposente. Então, a resposta é positiva, dona Lúcia. Muito bem, a Flávia Cristina. Estão falando só de emprego aqui, ó. Flávia Cristina dos Santos. Tá. 30/11/1984. Minha ação trabalhista sairá esse ano? Obrigado. Olha, aqui eu vejo uma mulher jovem, muito bonita e muito astuta, movendo coisas contra esta pessoa para que essa ação não se realize. Porém, a carta da criança no final diz que sairá com grande vitória. Muito bem. Ó, tenho aqui, ó, Silvio Alberto. Silvio Alberto? Nasceu 1/9/1964. Previsões financeiras. Silvio Alberto. Ele Finanças. pede previsões financeiras. Bom, foi muito. Inclusive, saiu tudo de cabeça para baixo as cartas. Muitas coisas. Isso significa alguma coisa? Que o pensamento dele tá virado. Ele está descrente, apesar de perguntar, tá? Então, assim, muitas coisas foram cortadas da vida desse homem. Muita armadilha, muita urçada. Porém, ele é uma pessoa muito inteligente, só que ele não acredita em si. Ele precisa de mais segurança, aonde a parte financeira dele vai começar a prosperar, de verdade. Isso aí. Eu acho que ela acertou algumas coisas, não? Sério? Eu conheço essa pessoa. Sério? Conheço. Misericórdia, viu, pessoal? Viu? Eu acho que ela acertou 100%, né? É o pai dela. Ai, misericórdia. Ainda bem que eu não falei mal, amada. Deus é bom o tempo todo, né, querido? Eu não te falei que o espiritual me coloca à Mas prova? eu não sabia que ele ia mandar mensagem Mas eu te aqui. falei que sempre. Ele adora essas coisas. Sério? Aqui, ó. Essa é boa. Altair Cibais Filho. Nasceu dia 26 de julho de 2001. Termina a faculdade de engenharia civil esse ano. Como será minha vida profissional? Bom, a carta do trevo e da cruz fala que essa pessoa também sofreu com bastante dificuldades. A carta dos ratos fala que foi muito sabotada, porém está no destino dele uma grande evolução profissional e um grande reconhecimento, tá bom? Um beijo pra você. Muito bem, muito legal, rapidinho, e ela faz um resumo bem bacana. Você divulgou uma carta sobre psicografia. Deixa as cartas, a gente vai usar mais depois. Mas psicografia. Eu já vi todos os tipos de paranormais, assim. Intriga muita gente, mas eu já vi gente que é muito boa, vamos supor, o Chico Xavier. Psicografava. Nossa, né? acho que não haverá outro, né? Tem um outro aqui no interior aqui, de São Paulo, que é muito famoso. É muito famoso. Acerta, assim, escreve cartas das pessoas que, nossa, só a família sabe, só a mãe sabe, ele acerta. Eu vi algumas pessoas trabalhando com cartas, indo muito bem, quando eu fiz os paranormais. Eu vi pessoas com clarividência, prevendo o futuro ou sentindo a energia do passado. Você parece que é completa? Você faz tudo? Faço tudo. É inacreditável. Inclusive, posso te contar uma coisa? Pode. A minha amiga que está aqui é um testemunho vivo. Fui eu que descobri o tumor na cabeça dela, que ela tem até hoje uma cicatriz da cirurgia. Qual amiga? Essa que tá... Você? Sim. Como que você descobriu o tumor na cabeça Eu não dela? era reconhecida ainda, eu jogava cartas, ela na época eu quase nem cobrava nada, e daí ela foi lá na minha casa, a gente não era tão amiga assim, e eu disse, olha, eu, né, li lá, e quando eu olhei pra ela eu vi um caroço,
Mas no espiritual, eu falei, meu Deus, o que é isso na cabeça da mulher? Um chifre? Pensei, né? Um negócio. E aí o espiritual falava assim... Acertou, brincadeira, amiga. E ele disse assim, manda ela ir no médico que ela está com um tumor ali na parte óssea, onde ela vai ter que fazer a retirada, porque ele pode evoluir ou criar vários tumores um ao redor do outro. E ela me deu ouvidos. E ela foi, na outra semana ela fez a cirurgia e retirou. Quero ver. Cicatriz. Mostra a cicatriz ali, amiga. Na verdade, o meu era na calota craniana, né? Calota craniana. Calota craniana aqui, daí eu fiz aqui em cima. Você fez aqui? Pela vaidade, né? Porque senão eu ia entendi, me ia ficar aqui. Você fez onde? Mostra ali a cicatriz pra ele, amiga. Cicatriz aqui, pode procurar aqui no início. Eu enxergo mal. Tem a cicatriz ali. Tem a cicatriz aqui? Bem no início. Ah, tem mesmo. Claro. Tem a cicatriz aqui. Olha aqui. Só que daí ele quis fazer ali pra não ficar... Vira assim, ó. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Olha lá. Meu agora Deus. Com luz. Olha lá, bem aqui a posição dela, bem aqui. Tem a cicatriz. Então, sim, você mas fez aí. mas era aqui, né? Na verdade, ela ele tirou por aqui. Sim, porque daí pela Vaidade, né? Claro, fez certo. Senão vai ficar um caroço ali. Claro, fez certo. Te salvou então, hein? Sim, graças a Deus, né? É uma máquina de ressonância. Verdade. Que nem ela, digamos, né? Você sabe que tem uma menina russa, você já viu essa menina russa? Não. Uma criança russa. Não. E ela começou a olhar para as pessoas e falar, você está com um problema ali, ó. Ela não sabia nem o nome. Você está com um problema ali, está com um problema lá. E começou a falar para as pessoas. Parece eu. E acertava tudo. Eu adoro ver as coisas das pessoas e mandar pro médico. Aí foram fazer exame das pessoas e começou a dar certo. Aí começou a fazer uma fila na frente da casa dela para ela olhar para as pessoas e dar o diagnóstico. Os americanos levaram ela lá também para fazer um estudo sobre ela. Ela não foi bem, acertou 60%. Falei, pelo amor de Deus, uma pessoa acertar 60% é um golaço. E por isso que eu fico pensando, gente, como é que as pessoas não acreditam em mim? Por que não acreditam em você? Não, tipo Quem assim, não acredita em você? Não, mas tem pessoas que ainda duvidam. Mas como? Se você acha que você vai chegar a 100%, você vai chegar Quero à unanimidade? chegar a 90%. Você quer chegar a 90%? Mas, com certeza, quero ser reconhecida no mundo todo. Ainda vai ter um acontecimento. Cadê seu Instagram? Pega tem o seu telefone. Vou entrar aqui, vamos lá. E eu te mandei uma mensagem, tu nem olhou. Você mandou? Mas não, porque agora vai chegar então. Isso aí. Porque agora eu tô te seguindo. Só chega mensagem de quem eu sigo. Tem vários, ali é do signo e coisa, né? Mas aqui, ó, por exemplo, do terremoto, ó. Tá, deixa eu ver. Tá, vamos dar um exemplo assim, né? Tá. Ó, que eu falei que ia ter, ó. Terremoto, né? Daí eu coloco a previsão acertada. Isso, quando você fez a do terremoto, deixa eu ver essa aqui. Sim, pode ver. Quando você fez o terremoto, quando que foi postado essa aqui? Tem a data ali, mas Tem. acontece geralmente 2 meses depois. 2 meses depois. Esse aqui, como que eu faço para ver aqui? Foi postado... não sei quando foi postado esse aqui. Você postou E no eu não TikTok? tenho, digamos, TikTok, mas tem os fãs que tem. E Ah. aí eu vou lá e pego Foi postado há 4 dias. isso, que teve o terremoto, né? E quando foi que teve o terremoto? Não Foi sei se dia você- 16. Dia 16. Há 4 dias. Você postou há 4 dias dizendo, comprovando, é isso? Isso, comprovando, porque já estava feito há 2 meses, 3, né? o vídeo. Já estava 2 meses. Sim, Entendi. A previsão. Chaline, 27/5/2023. 27/5/2023. Você disse que ia ter tremores no Brasil. Aí vem aqui e teve vários tremores no Brasil agora há 4 dias. Isso. Então, um mês antes você fez a previsão. Sempre assim. E do menino que foi achado também. Aqui, ó, vou te mostrar. Mas como que você sentiu que ia Eu ter vi. tremores? Você viu? Eu vejo. Sabia que eu vi uma? Sério? Vou te contar. Ai, misericórdia, vamos ver se é verdade. Tô brincando, Vou pode te falar. contar. Eu tava indo pro SBT gravar, e aí a hora que eu de carro eu tava indo, e a hora que eu passei assim num trevo, me veio a imagem de um avião caindo Ai, misericórdia. e com uma explosão forte batendo em pedras, assim. Uma imagem muito forte, assim. Faz tempo isso? Faz tempo. Aí me veio essa imagem. Eu fiquei impactado. Falei, caramba, mas me veio na cabeça, assim. Aí eu cheguei na televisão e falei, galera, acho que vai acontecer um acidente de avião muito grave. Meu Deus. Eu não vou dizer qual foi, mas aconteceu um acidente muito grave de avião e muitas pessoas morreram. Nossa Senhora. E eu fiquei meio assustado, assim, porque eu às vezes eu acerto muitas Evidência, coisas. vamos Não ver sei se é, eu não sei o que é, mas às vezes vem uns tum, eu falo, opa! Tu tem bastante evidência, mas tu sabe que isso ali, na verdade, tu vai ter que desenvolver, nem que seja ali na questão evangélica, né? Porque por isso que pode começar a te dar problemas. Onde as energias estão localizadas, né? Nos nossos meridianos ali, dos chakras, digamos. São Entendi. bem forte. Então você acha que eu sou uma pessoa sensível? Tu é uma pessoa sensível mesmo. Sensível
ali de tu tem a evidência, mas tu sente. Só que talvez tu não saiba ainda interpretar. Eu não sei. Por exemplo, Deus quer falar comigo. O que que é? Uma intuição. Uma intuição. Tu é intuitivo. Não é todas as pessoas que têm isso. Eu achava que era todo mundo Não. que tinha isso. Não é. Esse dom que você tem, você conhece alguém mais que tem esse dom? Igual o meu, não. O Chico Xavier. Como você se vê no futuro? Eu me vejo assim... Eu tenho medo, na verdade, do futuro. Do meu futuro. Porque as pessoas são muito maldosas. Eu vejo que muitos desafios, né? Digamos, para comprovar, mas ao mesmo tempo eu vou conseguir, porque eu quero provar que isso é real. Eu quero. Eu não quero ficar... É uma vontade, um desejo seu. É um desejo de comprovar que isso que... Eu quero que tenha uma previsão, assim, ó, que não tem como tu achar que aquilo ali é balela. No mundo inteiro. Para as pessoas ver que não é... Ai, porque chuta. Eu vou passar o dia inteiro chutando certa coisa, com detalhes. Da onde? Só se eu for uma doida, uma psicopata. A pandemia você não... Previ a pandemia, previ a doença com O, que foi a Omicron. Tudo isso. Tudo isso. Tudo isso. A morte daquela lá do Fantástico, como que é? Glória Maria. Glória Maria. Também. Também. Do Cristiano Araújo. Eu Você não- publicou uma carta. Eu publiquei Foi- a carta dele. Que Que viralizou psicografada. Meu Deus do céu. O que você escreveu na carta? Aonde ele contava que não foi bem assim a história, né? Mas aí depois que eu coloquei, eu fiquei pensando, meu Deus, eu não devia ter colocado, porque isso aí levanta muitos questionamentos. Mas no seu espiritual me permitiu, né? Como que foi o momento que você fez psicografou? Porque assim, eu não sou muito ligada em famoso, assim, sou doente por pra mim, normal. Você é famosa também? Daí pra mim, normal. Eles ficam mais nervosos perto de mim do que eu deles. Sim. Porque daí, como eu sou vidente, eles ficam achando, né? O que ela tá Meu vendo Deus de mim? do céu, Chay, sabe? Daí, então, eu sou bem de boa. E aí, quando veio aquele espírito, eu falei, bom, vou colocar ali, né? Seja o que Deus quiser. Se eu me incomodar, eu retiro. E daí, eu acho que já tá com 1 milhão de visualizações, porque as pessoas sentem que aquilo ali é real. E quando você acerta, legal, bacana. E quando você não erra, não é questão de errar. Mas não acontece? Não aconteceu, é. É bem difícil. Você lembra daquele que falou que ia cair um avião na Avenida Paulista? Limparam a Avenida Paulista. Não. Não lembra desse? Não. Limparam a Avenida Paulista. Que ele falou que um avião da companhia tal ia cair na Avenida Paulista, no local tal. No dia, limparam a Avenida Paulista. Eu faria isso também, eu acreditaria. Você acreditaria? Eu acreditaria, com certeza. Num avião? Mas, com Você certeza, sabe se quem? me falar, eu nunca mais... Quem foi que não entrou no avião por causa de uma previsão sua? A Nicole. A Nicole Balls. E eu vou te Balls. falar uma coisa, que eu já falei pra ela, já mandei mensagem, se ela não se cuidar, a vida dela é curtíssima. E ela sabe disso. Só que, né, as pessoas... Inclusive... Não fala isso que eu gosto dela. Inclusive, tá? A história do avião, né? Muitos debocharam. E depois a própria pessoa foi escandalizada em nível nacional, né? Então, com a espiritualidade não se brinca. A espiritualidade é séria, ela é verdadeira. A vida é um tesouro. Não se deve só viver de oba-oba. Acredita quem quer. Mas depois não adianta chorar. Entendi. Se as pessoas zombar, a mão de Deus pesa. Mas pesou de um jeito absurdo. Nesse caso é a mão de Deus que pesa. A mão de Deus. Ou porque, a mão assim, ó, dos espíritos. O que porque pesa? assim, ó, a pessoa está te livrando da morte. A pessoa está te livrando da morte. E aí, Mas o avião não caiu. Não, mas por exemplo, assim, ó, e se ela fosse e caísse? As pessoas teriam a glória de colocar a previsão acertada. Mas o intuito não é esse. Por exemplo, não é eu ficar famosa por acertar tragédia. Ficar conhecida por ser uma, sei lá, só fala coisa errada. Trágica, vamos dizer. O intuito é livrar as pessoas. O Alexandre Conrado, acho que é, né? Como é que é? Aquele loirinho que morreu no acidente. Enfim, aquele lá eu previ a morte dele, né? Inclusive fui no outro programa e falei e tal. Só que, né? Como é que tu vai dizer pra pessoa não vai? Você acertou e não deram ouvido pra você. E eu falei, E é é o possível, outro. mas não- espera aí. É possível você evitar uma tragédia? É possível? Claro, por exemplo, não assim, ó, tá predestinado? se eu sair daqui Ah. e atravessar a rua e esperar um carro, o que vai acontecer? O carro vai te pegar. Vai me pegar. Entendeu? Eu Entendi. dei ouvidos ao quê? Ao espírito ruim. Agora, se a pessoa não vai naquela hora, não atravessa, é porque pode acontecer alguma coisa. Pode não acontecer. Mas e se tu for? Eu vou pagar pra ver. A gente não tem que ser Tomé. Tomé, São Tomé. São Tomé. Só Vê pra crer. Eu não. Eu tenho amor à minha vida.
Se uma pessoa, tem fãs que dizem, Chay, eu não sou vidente, mas eu tô sentindo que vai ter acontecido. Mas na hora que eu não vou mais. Mas, por exemplo, quando você fala assim da Nicole Balls, que eu adoro, Não, mas não que vai acontecer nada com ela. Eu adoro ela também, eu acho ela... Mas não deixa a pessoa assustadíssima e com Sim. medo de tudo, traumatizada. Mas eu não acho... vou sair à noite, não vou pegar essa estrada, não vou nesse avião. Nunca mais vivo, não é Então, assim. Por exemplo, assim, ela é uma pessoa muito boa e ela entendeu. Deram risada dela, mas ela bem que fez. Ela tem amor à vida dela. Mas como que ela pode tirar essa sua Exato. previsão de que a vida dela vai ser curtíssima? Como que ela vai Tipo assim, reverter ó, não isso? que a vida dela é curta, mas, por exemplo, ela não fazer coisas com adrenalina. Sabe? Coisas que tem adrenalina. Pegar um carro com um amigo e ir a 200 por hora. Saltar de paraquedas. Não dá. Ela não pode ter essa guria, ela não pode ter adrenalina na vida dela. Só isso, cuidar. Não, eu vou desafiar a vida, então eu vou pular de paraquedas, vamos ver. Mas, por exemplo, pra você, avião é adrenalina. Pra mim, eu morro. Pra mim, eu fico mais tranquilo do que num carro. E aí, como que eu vou E tá saber que é certo. adrenalina? Do teu tipo, do teu jeito, por exemplo. Eu tenho medo de avião, mas tu disse que pra ti é tranquilo. Então tu vai cuidar, não pegar um carro, por exemplo, que ia 200 por hora. Sabe? Entrar na tua consciência. Entrar no que tu precisa fazer. Por exemplo, assim, eu tinha muito sonho de colocar silicone. Só que não, pra mim é irrelevante, só porque eu amamentei, enfim. Você falou, eu já olhei. Falei, Não tem pra aqui quê? daí, amada. Tem. E daí as pessoas falam assim, Chaline, tu não vai colocar. Inclusive, minha assessora, que também é médica, ela disse, não, eu vejo ali um problema com anestesia. E realmente eu Mas tenho... peraí, a sua assessora também é vidente. Na verdade, essa que tá aqui, somos todas bruxas, na verdade. Não, peraí. Uma vê da outra, aí eu começo a ficar meio confuso. E a minha amiga também. Também é vidente? Você é vidente? Ela é, essa aqui também é. Você também é Ela vidente? dá Umbanda. Essa aqui também é. Então elas falam pra você, não faça isso. E eu tenho arritmia. Anestesia, eu fui fazer... Uma vez eu inventei, né? De fazer um negócio na minha boca, Passou quase morri. Meu coração... Eu pensei, vou morrer, vai me dar um troço. Nunca mais, não posso fazer nada de procedimento que envolva anestesia. Agora, se um casal te procurar antes do casamento, te procuram? Me procuram. Antes do casamento? Pra falar assim, vai dar certo? Só que assim, ó, essa questão de casal, eu tenho muito cuidado. Porque eu sempre digo assim, que a gente não tem o poder de destruir a vida de ninguém como a vidência. Se o Celso, por exemplo, tá, sei lá, né, foi consultar e tá traindo a mulher dele com a Mariana. Tô vendo o nome da Mariana, Mariana é olho azul e tal, tal. O que eu vou dizer? Eu não posso fazer isso com a vida da pessoa. O que eu posso fazer é orientar. Eu não posso dizer, por exemplo, a Nicole nunca mais anda de avião, amada. A guria vai andar de quê? De vassoura? Não. Não é bruxa? Não é bruxa, né, amada? Então eu tenho que dizer, ó, fulana, cuidado com a adrenalina e tal, porque senão pode acontecer uma interrupção na vida. É isso. Fulana, tu vai casar mesmo? Se fosse, né, deixar pra mais tarde, olhar pro o teu lado profissional e tal. Não posso dizer. Não dá. Mas quando você fala aqui dela, que a vida dela pode ser mais curta... Não, tipo assim, ó, ela pode encurtar a própria vida. Pode encurtar a própria vida. Não que ela vá morrer cedo, sabe? Você me disse uma frase agora que você falou, eu tomo cuidado, como que é? Você me falou, eu ia falar alguma coisa pra você, é o seguinte, quando você não toma cuidado numa previsão... E daí eu levo um chapuletão da espiritualidade, eu tenho que ir lá e retirar. Muitas vezes eu coloquei assim, ó, né, por exemplo, eu vejo que tal dia fulano vai morrer. A espiritualidade vai lá e faz eu tirar. Isso aparece pra você o dia que a pessoa vai morrer? A Elizabeth, eu falei o horário e o dia da morte dela, tá lá no meu feed. A Rainha Elizabeth, no caso, né? Do Brasil. Entende? Me faz uma previsão. Do Brasil? De alguém especial? Ou tu quer Vamos falar do Brasil, da energia do Brasil, Não, tá? de celebridades. Não, acho que é ruim falar das pessoas, acho que não é bom falar isso. Enfim, eu vou te falar da energia do Brasil, tá? Da energia do Brasil. A energia do Brasil, ela permanece uma energia catastrófica, onde as pessoas não conseguiram entender que a pandemia veio para nós reconhecer as pessoas, principalmente que tem dentro da nossa casa, né? E vai vir, inclusive, outra doencinha que está sendo preparada para mais um aprendizado. É como se Deus falasse assim, é a última chance. Mas quem está preparando é o homem ou é Deus que vai mandar? O homem. O homem? O homem. O homem. O Covid você acredita que foi? O Covid você acredita que foi preparado ou veio? Com certeza que foi preparado. Mas é dentro do Apocalipse. Eu acredito fielmente no Apocalipse. Entendi. Eu sou, assim, eu acredito fielmente que tudo que foi colocado ali, por mais que seja escrito pela mão do homem, está se concretizando. É só uma pessoa que é doente da cabeça, que não vê, que está se concretizando. Pai matando filho, filho matando pai, a ganância tomando Fim dos conta. tempos. Estamos no fim. Hoje em dia, é separação do trigo e do joio. Ou tu é de Deus ou tu não é. Deus não aceita morno. Ele vomita.
Previsão acho que é interessante a gente fazer, a gente pode fazer, que não vai afetar ninguém, não vai tocar nas pessoas. Você pode fazer nas suas redes sociais lá, mas aqui eu acho que Estados Unidos, artistas americanos, tem muitos lá. Tem muitos. Você já fez alguma previsão Sim, internacional? eu fiz inclusive que está ali, né, que é a morte de uma cantora, digamos ali no internacional. Já está aí na sua previsão. Que vai trazer muito sofrimento, né? E é uma... Eu gosto, inclusive, muito das músicas dela. A maioria das minhas músicas que eu coloco em foto é dela. Quem é? E é a Celine. Ela está com aquela doença... A Celine Dion. Isso, ela está com uma doença... ela, né, que a gente fala. Uhum. E... Infelizmente, é uma doença muito agressiva no caso dela, porque eu conheço pessoas que vivem com essa doença Sim. e conseguem tratar. E, infelizmente, eu não vejo eu vejo em breve uma notícia onde vão falar que ela desencarnou. Ela desencarnou. É. Em breve. Em breve. Tu pode... Você não teve a revelação da data. Mas é bem breve. Bem tu vai breve? lembrar do que eu tô falando agora. Mas quando você faz uma previsão de uma pessoa que já está com uma doença, as pessoas não vão dizer para você, óbvio. Óbvio. É quando falam para mim, por exemplo, minha mãe está com 96 anos. A sua mãe Obviamente que vai viver. 96 Mas, anos, a por gente fica exemplo, esperando, assim, ó. lógico. A minha mãe tem muita saúde, tomara que viva mais que o pai dela, que viveu 102. Mas a gente já fica esperando. Só que tem acontecimento, por exemplo... Eu posso ter um infarto e morrer com 30 anos. Pode, e ninguém a pessoa sabe quem que vai está antes. acamada pode viver até... Essa mulher, ela poderia muito bem ficar acamada e viver até os 100 anos dela. E tá tudo bem, os aparelhos segurando. E você pode cair ali, bateu a cabeça, já Sim, era. já era. Né? Pode cair um refletor na minha cabeça aqui, já era. E as Pronto. pessoas assim, né? As pessoas, elas são muito descrentes. Elas são muito assim, ó. Eu vou pagar para ver. E quando elas pagam para ver, é que o espiritual desce... O que é pagar para ver? Por exemplo, assim, vamos supor, tá? Eu vou dizer assim, ó, pra ti. Celso, eu estou vendo aqui na carta que tu precisa fazer um exame na garganta, por exemplo. Tu vai dizer, eu não vou fazer exame nenhum, só Deus que sabe das coisas. Mas às vezes Deus está te mostrando o que tu precisa. Por exemplo, assim, tem uma passagem que fala, né, onde o cara estava lá se afogando e ele passou um para ajudar e não quis. Passou outro para ajudar e não quis. Ele quis Deus. Deus vai me ajudar. E Deus não veio, ele morreu ali afogado, Sim. né? Então, é isso que eu penso, sabe? E eu lido muito bem com essas coisas que você falou ali para mim. As pessoas realmente pensam, mas o problema é delas. Agora, aqui tem um quadrinho aqui que a gente fala, pode ser verdade, que eu faço tipo uma manchete de rádio, né? Aí o pessoal entra lá e fala, o Portiolli está impostando a voz. Se eu impostar a voz, meu amigo, você vai ver minha voz impostada. Você me diz, pode ser verdade ou não? Tá. Chaline já previu acontecimentos e teve medo de divulgar. Pode ser verdade? Muito. Inclusive, acontecimentos com pessoas ao meu redor. Já tive medo de falar. E fiquei, tipo assim, ó, pedindo pra Deus pra não acontecer. E você consegue evitar? Ou depende da pessoa? Eu tô bem desconfiada, assim, ó, que a maioria ali foi mais que dependeu da pessoa, sabe? Da fé dela. Ou Entendi. da crença. E as pessoas, tipo assim, ó, não são obrigadas a acreditar em pastor, em vidente, não. Elas precisam acreditar em si. E saber que elas conseguem passar por isso se elas têm fé em Deus, que é o nosso Criador. Chaline já previu explosões. Pode ser verdade? Sim. Que explosão? Teve uma em Teresina, no Piauí, que foi aí onde eu fiquei conhecida, que foi num restaurante que 4 dias depois ocorreu. Eu falei, vai ter uma explosão em um restaurante onde algumas pessoas podem sair feridas. Mas assim, eu faço e largo. Não fico... Mas você foi certeira de dizer restaurante em tal Teresina, lugar? Sim. E viralizou em todas as páginas, inclusive tá no Google. Tem gente que tem medo de você, né? Muito, pânico. Tem pessoas que tem famosos que me veem, começam a se tremer assim, ó. Se tremer, e aí eu falo, calma, tem taquicardia. Eu falei, não, gente, calma. Eu só vou falar que nem você falou. Não vamos falar de artistas, ok. Vamos falar de artistas, ok. Vamos falar do Brasil, não. Vamos falar dos Estados Unidos. Isso é muito bom. Eu tô até querendo falar de artista. Acho que eu vou falar de artista. Você gosta de falar de artista? E depois acontece, aí nós vamos viralizar. Você gosta de falar de artista? Eu gosto. Então vamos falar de artista. Daqui a pouco a gente fala de artista. Chaline já teve medo de espíritos. Pode ser verdade? De espíritos ruins, sim. De espíritos, tipo, como... Parece que eles ficam querendo te amedrontar pra te não ajudar. Sabe? Tipo assim, se tu ajudar aquela pessoa, tu vai ver o que vai te acontecer. A gente fica com medo, né? Eles fazem essa Chantagem, sim. chantagem. São os obsessores que a gente fala, né? Obsessores. E tem como negociar com eles? Rezando. A reza é um instrumento poderoso, então. Ninguém pode com Deus, né? Ninguém pode com Deus. Falou tudo.
Chaline não gosta quando falam que ela só quer fama através das revelações de famosos. Pode ser verdade? Eu não me incomodo muito. Só se tu me ofender minha honra. Você tá mexendo na minha honra, assim, daí eu fico... Mostro o meu lado arianinho. Quero ver esse aqui agora. Ai, meu Deus. Chaline teve previsão ou fez previsão que Melody vai ser uma cantora mais famosa que Taylor Swift. Pode ser verdade? Isso aí, eu não falei que ela ia ser mais que a... Mas eu falei que ela vai ser muito famosa. Essa menina, ela tem uma garra assim, ó, que tu pode jogar ela no pó. Ela levanta e vai de novo. Ela não tá nem aí. E isso se chama determinação. Mas não que ela vai ser melhores que outras. Mas isso é uma análise normal de qualquer pessoa, olhando, essa pessoa vai longe, né? Muita gente me encontra e fala, eu via você na televisão, sabia que você ia longe. Não, bem mas não é pelo uma análise contrário, tem espiritual. pessoas que desistem no meio do caminho. Tem pessoas que pelas chacotas, que entram em depressão, começam a usar drogas e ela, não, essa guria é persistente e essa previsão vai acontecer. Vai acontecer. Vai então, acontecer. Quem quiser investir na Melody, a Boa Chaline sorte, pessoal, ela vai bombar e depois vai dar previsão acertada. vai dar previsão acertada. Henrique, você podia fazer um chá pra mim, mas não de cápsula, eu quero aquele de pacotinho mesmo. Pede pra Cris fazer lá. Que mais? Chaline já recusou proposta para entrar em reality show. Pode ser verdade? Algumzinho, sim. Já te chamaram pra quê? Pra qual? Pode falar? Para algumas coisas assim que A é bem Fazenda. fora do casamento. Chamaram? Não. Fora da minha ossada, sabe? Entendi. Que é só pra avacalhar mesmo. Sabe? Se Você eu participaria de um BBB? Não. Já pensou você entrando lá fazendo previsões, ninguém vai te tirar. Eu acho que ninguém me tiraria mesmo. E tenho certeza que eu ganharia. Você tem certeza? Absoluta. Você já fez a... Consulta a carta. Quero ver se você ganharia o BBB. Agora eu quero que bicho ver. é? Que signo tu é? Eu sou... Hã? Que signo tu é? Eu sou Gêmeos. Ah, eu sabia. Por quê? O meu filho é geminiano. Ah, é? Chaline ganharia o BBB? Vê. Olha, está no meu destino. Será que vocês vão me convidar? Tira a caneca da frente pra gente ver as cartas aqui. Deixa Aqui, eu ver. ó. Vou explicar Não, põe pra pro cá, põe pessoal. pra cá, põe pra cá a Eu vou- carta aqui. Aí. Eu vou explicar pro pessoal de A casa. carta não, põe a xícara. a caneca, põe pra cá. Ó, É. estaria no meu destino, tá? Não sei se vai... Sei lá, né, gente? Não que vão me convidar, mas tem alguma coisa relacionada ao meu destino. Teria um homem lá dentro, que seria muito meu amigo, que a gente faria uma dupla. Sou Cátia do eu vou Cachorro. entrar no BBB. Vamos entrar, então. E eu teria muito sofrimento no meu interior. Chicote. Eu não iria me sentir bem, mas eu poderia ganhar a aliança e a criança. Qual a carta que indica que você ganharia? Deixa eu mostrar. Aliança Aliança, e a essa criança, carta... a felicidade. A felicidade da criança Isso. indica que você Ou poderia ficaria ganhar... na final juntamente com esse homem aqui. Queria ou ser meu amigo e na final poder, digamos, ficar entre eu e ele, ou eu ganharia. Nossa, já quero. Você é casada hoje, tem um marido? Sim. Tem um marido. Seu marido não deixaria você entrar no BBB? Mas é que ele não manda em mim. Quem manda em você? Ninguém. Deus. Deus manda em Deus você. manda em mim. Você é casada há quanto tempo? 10 anos. 10 anos de casamento? Casada não, né? Juntada, amontoada. Lá no Rio Não, Grande do Sul, a mas gente tudo se bem. amontoa. Amontoado com fé, casado é. Então você tem um filho com ele. Sim, o Isaac. O Isaac. Antes de ter o relacionamento para ter um filho, foi planejado ou veio? Foi planejado. Foi planejado. Você jogou as cartas para conhecer bem o seu marido? Na verdade, ele é vidente também, né? Eu Não falei é esses tempos possível. pra elas que não tem como mentir um pro outro daí. É verdade? Ele é vidente? E ele é muito calmo, meu marido. Mas você já percebeu alguma coisa que não culpa dele, mas que uma mulher estava afim dele através das cartas ou sua Já vidência? e coloco tudo. Inclusive, falei o nome. Eu disse: se tu não parar de pensar na Carol, tu vai ficar sozinho. E ele falou o quê? Deu risada. Falou, Carol, é Solange. Ela é só. Ela é Solange? É que eu sou vidente também, né? Cuidado com ela vai furar até os olhos. Tu não vai mais lá em casa, amiga. Tá de... Abre o olho, abre o olho. Aquilo que ela tirou da cabeça dela, ela quer pôr na tua agora. Nossa, tu é chifre. vidente mesmo. E ele já fez alguma vidência pra você? Ele que previu que eu iria ser famosa. Quando ele me encontrou, O que ele falou pra você? ele falou: eu te vejo assim como uma pessoa influente. Mas eu não acreditei nele de verdade, porque eu tava com a minha barriga roncando de fome, eu ia na casa dele só pra comer, porque tinha coisas da colônia, que a mãe dele trazia bolacha e eu puxava no café e comia. Então eu não acreditei em nada do que ele falou. E deu certo. Quer comer um negocinho? Pode Não, comer. obrigada. Pode comer, fica à Hoje em vontade. dia eu- Fica à vontade, pode. Agora, sobre o passado das pessoas, no paranormal, a gente
Nossa, eu gostaria de participar de um programa desse. Isso é um programa que eu gostaria de fazer de novo. Vamos fazer? Vamos fazer. A gente pode fazer um quadro juntos Vai ser muito legal. no YouTube. A gente pode fazer um quadro bem legal. No nível dos paranormais. Nossa, ia ser... Eu e você, a gente pode fazer. Então Se você tá. quiser, eu topo Com fazer. certeza, eu topo gente, tudo. A gente faz um canal novo de paranormalidade. A gente pode receber mais pessoas. E a gente faz um quadro aí, como eram os paranormais. Vai ficar bem legal. Você topa? Topo. Eu também topo. Você consegue... Lá nos paranormais, eles sentiam a energia do local. Quantos que eram? Não lembro direito. Começou com 14, eu acho. Mas tinha de tudo. Tinha gente que jogava búzio, jogava carta. Que legal, né? Tinha uma que me impressionou, que eu fiquei impressionado. Acho que eu nunca falei isso. Que ela lia você fazendo esse movimento da mão. Ela lia aqui. Você de longe, fazendo assim para ela lia assim. Ela falava sobre você. E a final do programa era ao vivo. E eu lembro que quando ela foi eliminada, eu peguei e falei, esqueci o nome dela. Porque tu foi eliminada. Eu falei, tchau, vai embora agora, tchau. Ela pegou e voltou e ela falou 3 coisas Misericórdia. a meu respeito e ela acertou as 3. Eu falei, caramba, vai embora daqui. Inclusive ela falou da cirurgia, que eu havia perdido muito sangue e que ninguém sabia. Só eu sabia. E Meu ela Deus, falou, eu fiquei chocado com ela. E ela foi embora. Foi a única vez que alguém fez alguma previsão para mim dentro de todos os programas do Paranormais. Eu nunca perguntei. Mas o meu questionamento é, você consegue sentir a energia e decifrar o que aconteceu naquele local? Isso de sentir energia é muito legal. Por exemplo, uma cena de um crime. Sim. Eu vou conseguir ver, digamos ali, o que os espíritos queriam ali naquele... Sabe? O que eles estavam fazendo, de que forma... Estavam usando a pessoa de que jeito. Eu acho legal. Eu gostaria de ter um negócio que falasse disso, sabe? De desvendar, digamos, ir em lugares que aconteceu alguma coisa. Entendi. É legal isso. Te levo em algum lugar, como eram os paranormais. Isso. Eu te levo em algum lugar e você vai falar, te dou meia hora para você. Aqui tem um senhor e tal, aqui tem uma criança, ou aqui tem tal coisa. Isso é muito legal. E você faz isso com facilidade. Sim. Você tem essa sensibilidade também de falar sobre o passado. Porque é difícil, aonde teve uma energia de morte, tu não sentir. Que nem quando a gente chega num lugar e a gente diz, nossa, que coisa estranha, coisa ruim. Isso é ler energias. Falando em energia, aquela história de que tem pessoas que sugam a sua energia. Nossa, é muito real isso. Isso é real? Principalmente pelo umbigo. Por isso que a gente fala, tampar o umbigo. Porque a pessoa ela vai te sugando todo o teu brilho. Ela vai sugando, tu vai ficando... Sabe quando tu tá feliz, eufórico, daqui a pouco tu tá assim, baixo. A pessoa te suga, te coloca um olho. Então, mas se ela suga essa energia, ela usa essa energia sua? Com certeza. Ela, sabe quando a gente fala vampiriza? Por exemplo, uma mulher que tem muita inveja da outra. Ela vampiriza a pessoa. Ela olha o Instagram da pessoa. Mas isso não é normal? Por isso que estamos tudo capenga, com o zóio na testa no zóio. Um com doença, o outro com não sei o quê, o outro querendo se matar. Isso é uma brincadeira, né? É verdade, é Tem normal. mulher invejosa? Tem? Mas tem homem também. Tem homem invejoso. O que mais tem é homem invejoso. Muita. Homem ciumento. Assim, ciumento de homem de amizade. Muito. Os ciúmes do homem de amizade é pior que os ciúmes da mulher. Eu imagino. Assim, de amigo, é muito. E tem muito homem invejoso. O homem invejoso. Eu acho que a pior coisa é o homem fofoqueiro invejoso. Que eu já me incomodei com um homem que ele é invejoso. Gente, que demônio. Homem invejoso é duro. Crente, pai do céu, gente. Eu não sei como eu me libertei. Mas como assim? Ele era o que seu? Uma pessoa, digamos que... Vamos dizer, relacionada à profissão ali. Ok. Sabe? Meu Deus do céu. Olha, a mulher é fofoqueira invejosa, mas homem... Agora, eu vou dizer uma coisa pra você. Não sei se você vai ter uma explicação. Você agora tá com mais brilho de quando você chegou. Por Sim. quê? Eu acho que eu consegui entrar dentro da tua cabeça e da tua energia. Entrou dentro da minha cabeça? Sim. Eu sempre faço isso. Preciso É de 30 mesmo? minutos pra entrar dentro da cabeça Até da no vídeo, acho que o pessoal vai perceber no vídeo lá. Ela tá com mais luz agora. Mas você também. Você sentiu isso também, não? A tua também tá mais. Tá mais? Aumentou? Todo mundo mais. Sim. Tá todo mundo mais? Mas por quê? Porque é o assunto que vai... Não, as que energias acontece? elas vão se trocando. Daí eu sempre digo, né, pra minha amiga que eu preciso só de 30 minutos pra invadir o cérebro de alguém. Como E que é aí invadir o cérebro de alguém? É entrar dentro da energia da pessoa, e limpando e fazendo ela entrar na minha sintonia. E tem pessoas que se trancam. E daí dá um
Meu Deus, daí dá uma entrevista daquelas que não dá nem pra ir pro... Por exemplo, eu já fui hipnotizado pelo Pyong Lee. Eu achava que hipnose era coisa de charlatão. Não acreditava em Que hipnose. era nada a ver. Nada a ver. Falei, isso é impossível alguém me hipnotizar. Ah, eu via na televisão, o pessoal ia lá, fica com a mão assim e tal, não E sai. nada a ver, não acontece nada. Nada a ver, isso aí é armado, é combinado. E o Pyong Lee foi na minha casa e ele falou comigo 1h30 antes de começar a gravar. E me explicou tudo que é hipnose. E falou, se você não quiser, você não vai ser hipnotizado. Se você Você não... aceitou? Eu aceitei. Ele falou, vai fazer muito bem para as pessoas, explicou, falou, conversou, falou. 1h30 Misericórdia. me explicando. E eu, muito relaxado, falei, tá bom, eu quero ser hipnotizado. Eu quero ser hipnotizado. Meu Deus. E aí, antes de começar a gravar, ele fez os testes da hipnose. Tem alguém falando com você. Eu percebi aí. Sim. Ele fez os testes da hipnose. Eu acho que tu é médio, tu tá me mentindo ali que tu... Não, não sou não. Aí, ele pegou e mandou cruzar a mão. Eu cruzei a mão, falou, agora solta a mão. Eu não conseguia soltar minha mão. Não conseguia soltar minha mão. Aí ele pegou e colocou a mão na minha cabeça e falou que eu não conseguiria tirar a mão da cabeça. Eu não conseguia tirar a mão da cabeça. Assim, Então, durante a gravação, eu fiquei muito hipnotizado. A partir daquele dia, eu passei a acreditar na hipnose. Tomézinho? Tomézinho? Tomézinho, São Tomé. Aí eu passei a acreditar na hipnose. Então, e meu sobrinho disse que fez um curso de hipnose e ele foi hipnotizado também, que o cara deu um papel para ele, alegre, ele começou a rir. Não, deu um papel, acho que um papel para ele. Como que foi a história? Induzindo ele a ficar alegre. Induzindo ele a ficar alegre. Escreveu no papel e falou alguma coisa para ele, ficou alegre, rindo, daí estava escrito alegre. Depois escreveu triste e ele começou a chorar. O negócio... Eu acredito muito nisso. Você já viu um israelense, não, que tem? Que, aliás, a Eliana está entrevistando ele, vai passar aqui no Brasil. Esse israelense é o Lior O que ele é? Suchard. Ele lê a mente das pessoas. Nossa, eu quero desenvolver isso aí também. Prova, ele faz e mata a cobra e mostra o pau. É um negócio... Esse é dos meus. Bicho velho. fora do comum. Eu não sei se não vai dar para mostrar aqui, mas um exemplo que ele fala assim para você. Pense em algum objeto. Aí ele pega, vem aqui no Google, no seu celular. Okay. É isso aqui que tu pensou. Não, põe assim. Pensa no objeto. Por que você pensou nisso? Por que não sei o quê? Por que não sei o quê? O quê? Pega o celular. É o objeto que você pensou. Não, isso é pequeno. Ele pegou uma nota, ele colocou um cara numa cabine. Meu Deus. Ele colocou o cara numa interessante. cabine de vento com várias notas de dólar. Soprou o vento. Pega uma nota de dólar, nota da plateia. Pega uma nota de $1. Pegou a nota, traga para fora. Tá vendo o número aqui? Distribuiu números para a plateia, números aleatórios. 1, 2, todo mundo com 1, 2, 3, 4, 5 até 0. E falou agora, aquela pessoa escolhe, aquela outra, você vem aqui. Trouxe 6 pessoas para frente e 2 no palco. 2 artistas no palco. E o artista pode escrever um número nesse papel. O artista escreveu um número no papel, o outro também escreveu um número no papel. Ele descobriu. Daí ele falou assim pro apresentador, qual é o número que está aqui nessa nota que você pegou? Ele falou, é o número 18, 720, 42. Estava lá na frente. E as pessoas quando foram se embaralhar, ele falou, pode fazer o que vocês quiserem, pode mudar de lugar. As pessoas mudaram de lugar e o número que estava na nota foi lá e só faltaram os 2 números, que era 22. Ele falou, agora o pessoal daqui que está aqui no palco pode mostrar quais são os números. Era 22. É algo fora... Isso é muito bom. Inexplicável. Eu vou te mandar depois para você seguir esse cara, ver o que ele faz. Porque numa dessas Já quero começar a desenvolver, vai lá. Eu acho que... Hoje a gente já vai começar. Se desenvolve isso, esse talento. Nós conseguimos desenvolver. Porque todos nós somos médiums, né? Mas nós precisamos desenvolver. Tem um trabalho árduo até aí, mas é bom, de certa forma, para ajudar os outros, né? Na sua gravidez, quando o seu filho foi nascer, é menino, né? É geminiano. Geminiano. Qual o nome dele? Isaac. Isaac, nome lindo. Você acertou? Acertei, inclusive tem uma história bem peculiar. Quando estava grávida, por ele estar sentado, os médicos falavam que era menina. E aí eu levei roupa de menino, porque eu sabia que era um guri. E quando nasceu, eu falei pro médico, não, amado, não precisa se desculpar, o nome vai ser Isaac. Você acertou e o médico errou? Errou. O que o médico Imagina, disse? Acontece. Ela tá ali de prova.
E você vai ficar grávida novamente? Já pesquisou? Mas mesmo já... se tiver na minha evidência, em nome de Jesus, não. Vai, faz aí, quero ver. Será? Meu Deus, eu não quero. Shaline, sensitiva, vai engravidar. Ai. Meu Deus, tem uma gestação, socorro. A partir da manhã eu vou fazer laqueadura. Sério? Da criança. Uhum. Você tá vendo? Eu quero que você saiba das coisas, por isso que eu tô te dizendo isso. Deus o livre, eu vou sair daqui e vou fazer um teste de farmácia, pode deixar. Qual que é a parte mais difícil do seu trabalho? Eu acho que a parte mais difícil, por exemplo, é tu saber que uma pessoa vai desencarnar e não poder fazer nada, e muito menos avisar, porque é só pra prejudicar, né? Deixa a pessoa viver ali o que tem pra viver. Se não tem como evitar, não tem por que falar também. Entendi, a parte mais difícil. Sobre, por exemplo, um assunto muito polêmico. João de Deus. A cara dela. As pessoas, assim, ele curou muita gente, eu acho. Eu vou dizer, posso falar a verdade? Pode Eu falar a sou verdade. muito sincera. Vejo ele como uma pessoa médium. A única coisa é que ele caiu em tentação de ficar fazendo coisa errada, né? Porque Entendi. isso não quer dizer que ele não seja médium. A mediunidade dele não se anula pelo que ele fez. Se anula, ele mesmo se anulou. Ele preferiu o lado sombra do que o lado só isso. Só isso não, né? Tem um peso muito grande, mas eu digo ali no Sim. sentido espiritual, né? Ele fez muita coisa errada, né? Muita coisa errada. Meu Deus. Mas era um médium respeitado, Respeitado. no mundo, né? No mundo. No mundo. Inclusive, tinha sim, e tem o dom da cura. Agora, digamos, claro, o espiritual deve ter punido, né? Vai ter que reencarnar mais 700 mil vezes. E se jogar carta para uma pessoa que é como ele cometeu crimes, aparece alguma coisa? Mas você não quer fazer isso, né? Não vamos fazer isso. Em nome Muito de bem. Jesus, Em não. nome de Jesus, não. Agora, esse aqui pode ser, não pode ser? Acho que eu não vou perguntar. Astrologia ou numerologia? O que você prefere? Acho que nenhuma das duas vidência. Nenhuma Tenho mais das duas. certeza ali na vidência, sabe? Gosto, mas prefiro... Eu sei que a assertividade é maior ali no que eu vejo. Ser anônimo ou ser uma figura pública? Ah, figura pública. Lei da atração ou oração? Oração, Superstições ou rezar? rezar, Rezar, né? Audição ou visão? visão. Áries ou leão? Ares, Signos ou previsões? previsões. Previsões. Agora, qual foi a pessoa mais famosa que te procurou? Não pode falar, né? Ela é uma apresentadora, só isso que eu posso falar. Eliana. Não? Errei? Bem Então, peraí, famosa. calma aí. Ela Agora é bem famosa, é bem uma fam- graça, eu adoro. Ah, Xuxa. Errei? Ela tem cabelo escuro. Ah, Sabrina Sato. Ela é muito engraçada, gente. Sabrina Sato. Luciana Gimenez. Tu já sabe, né? Não posso fazer cara nenhuma. Se for ela, eu adoro Não ela, posso fazer tá? cara nenhuma. Eu adoro ela, adoro ela. Ela é Eu muito... acho que é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci, verdadeiras. Ela é o que é, sempre Ela é vai o que ser. é. Ela não faz, assim, teatro. Ela é uma das únicas que fala comigo, que é lá da Poderosa. maravilhosa. Ela é maravilhosa, maravilhosa. O que a gente ia fazer mais? A gente ia fazer o pessoal aqui das perguntas, né? Aqui, ó. Eu faço um desafio. Você gosta de desafio? Ai, meu Deus, vai. 28/6/79. Vida amorosa. Vamos ver se ela vai acertar. Eu faço um desafio. Como é que é o nome dela? Marluce Dalzakier. Marluce Dalzac. Marluce Dalzakier. Bom, o que fala essa pessoa é uma pessoa... Eu vou gravar e vou mandar para ela. Pode? Tá, pode. Calma, vai- vamos fazer de novo. Me fala vai. o nome dela de novo. Marluce Dalzakier. Marluce. Precisa mais alguma informação? Não. Vamos lá. Marluce Dalzac, vida amorosa. Aqui me mostra um homem no caminho dela sendo cortado, tá? Então pode mostrar aqui lá na frente uma grande separação ou até mesmo o fechamento de ciclo para esse homem, tá? Mas é uma pessoa muito boa de coração e vem novidades chegando para ela. Mas tem um homem sendo cortado da vida dela, tá? Então se ela é casada, ela vai separar ou a pessoa vai para outro plano. Quem mandou perguntar? Quem eu mandou vou perguntar? Eu vou Pode mandar. mandar. Eu vou mandar. Gestação da Bruna Marquezine. Ah, sim, eu pensei que... Vai vir uma gestação. Mas assim, eu vou falar uma coisa bem séria, uma previsão agora, que é o seguinte. Essa gestação pode não ser planejada, tá? E pode trazer muito sofrimento para essa pessoa. Então precisa cuidar mesmo, que não é hora. Digamos assim, criança é uma bênção, né, gente? Mas na hora certa. Sim. Você fez uma previsão sobre o Silvio Santos e sobre a Eliana.
Meu Deus, sim. Não, mas do Silvio Santos não precisa me falar. Tá, senão eu vou me cacetear em casa. Da Eliana. Eu vejo uma perda, infelizmente, na família dela. Mas assim, Eliana, me perdoa, pelo amor de Deus, me leva do teu programa, não briga comigo. É a previsão. Saúde de Fabiano, da dupla César Menotti e Fabiano. Você fez uma previsão também? Sim, eu vejo ele tendo sérios problemas cardíacos. Mas não é por ser gordinho, sabe? Tá. É pela parte da circulação mesmo. Então, se ele faz academia, eu até pediria para que ele diminuísse o esforço. Ah, entendi. Então, se ele faz academia... Isso, porque eu vou contar um fato bem rapidinho. Ele vai achar bom reduzir o esforço na academia. Querido, coitadinho. Eles cantam tão bem, né? Eu amo os dois, amo os dois. Eu também gosto. Quem mais tem aqui? Justin Bieber. Uma pessoa bastante problemática, tá? Uma pessoa que tem muitos traumas e que precisa de uma rede de apoio muito grande. É uma pessoa que tem muitos traumas, assim, ó, ali na questão da árvore genealógica, de cabeça, questão cabeça. Mas não o físico, a mente, sabe? Ele sofreu muito, você sabia, né? Não. Ele tem um sofrimento muito grande. Eu não sabia disso também. Eu fiquei sabendo que todo lugar que ele entrava, as pessoas vaiavam. Sabia dessa história nos Estados Unidos? Que horror, e no né? Canadá? Foi uma rejeição criada por ele, não sei porquê. Então ele entrava nos estádios, as pessoas estavam lá para ver um jogo de basquete, as pessoas vaiavam. Ele teve que fazer, acho que até terapia se eu estiver falando besteira sobre o Justin Bieber, que eu admiro, me desculpe. Mas eu vi esses dias um TikTok ou um Instagram sobre isso. Que ele sofria muito. Ele falava, eu não faço mal para ninguém. Coitado, gente. Por que estão fazendo isso comigo? As pessoas são maldosas, né? Parece que depois disso mudou o tratamento das pessoas lá nos Estados Unidos. Eu acho que as pessoas são bem maldosas. Mas isso mudou por causa dele, mudou. Melhoraram. Graças a Deus, melhoraram. Né? Agora, você está participando de um videoclipe, é isso? Da Juliana, Sim, da Juliana Valiati. Isso. Quem é Juliana Valiati? É uma cantora muito querida, uma menina muito humilde, boa de coração. E ela tá lançando uma música, ela cantava com o Amado Batista uma vez. E amanhã é o lançamento, e eu fiz um papel de cigana, onde a cigana reencarna e nasce agro. Como assim? Você ela voltou morri, tá. voltei fazendeira. Voltou fazendeira. Fizeram na fazenda do Amado Batista, não? Eu não sei se é do Amado, mas eu acho que creio que pode ser. Um dos maiores fazendeiros do Brasil é o Amado Batista. Sério? Vendeu uma fazenda dele esses dias aí. Se não eu me falha adoro agora, as músicas. 350 milhões de reais a fazenda dele. O Amado Batista é um dos artistas mais ricos do Brasil, eu acho, o Amado Batista. Sério? Amo o Amado Batista, até hoje eu não fiz nada com ele. Amado, quero fazer coisas com você no programa de televisão, porque você é um cara espetacular. E eles são bem amigos, viu, Juliana? Convida o Amado pra Juliana, então ela é amiga do Amado Batista. Sim. Aí você fez a cigana. Isso. Como que você morreu no vídeo? Não pode dar spoiler? Você morreu no videoclipe? Ela me matou. Ela é cangaceira. É uma cangaceira? Aí teve uma briga? Morri e depois daí eu renasci ali como agro. Como agro, como voltou como uma fazendeira. É uma fazendeira. E daí tem a música dela que é muito legal. E a música dela fala sobre isso? Não. É só inicial pra dar um impacto mesmo. Ah, e por que ela te chamou? Eu não sei, acho que ela gosta de mim. Acho que ela gostou de mim, assim. E ela, antes de gravar, ela fez uma consulta com você, não? Fez um podcast comigo. Ela fez um podcast com você, mas ela perguntou sobre ela? Perguntou. Sobre o quê? Sucesso? Sobre o sucesso dela. E claro que eu entrando junto na parada, né? Pronto. E por que você acha que as pessoas querem fazer tanto sucesso assim? Eu te dizer assim, que nós temos uma necessidade de inflar o nosso ego. Mas tem pessoas que querem mesmo ultrapassar os seus limites. E eu acho que isso é muito bom. Porque a depressão vem de não ter objetivo. E se você não tem objetivo, você deprime. E você quer o quê? Quer inflar o ego ou você quer... Acho que todos nós temos um eguinho infladinho, né? Assim, meio inflamado. Mas eu quero desbravar o mundo, as coisas. Tudo bem. E como que você faz a consulta das pessoas? Isso é pago? A pessoa paga para você fazer uma consulta? Sim. Como que funciona? Mas eu faço bastante gratuito. Por exemplo, agora você fez um monte aqui já. Isso, e no encontro vai 250 pessoas, é tudo gratuito. A consulta, tudo que eu faço lá. Você faz encontros com as pessoas? Como funciona Palestra, encontro. Eu adoro o público, o povo, sabe? Eu percebi isso, que você... Gosto muito de prosear, de tomar chimarrão. E você tem um... Indo na casa e já vou dormir do capaz. Dá vontade de ficar conversando com você. Você é muito agradável, você é muito agradável. Tem algum segredo para ser agradável? Tem algum espírito que ajuda nisso, não? Não, eu acho que eu sou normal, natural. Porque tem pessoas que se forçam muito. Eu acho que daí acaba não sendo legal, sabe? Entendi. Então a pessoa vai lá fazer uma consulta com você. Sim. E
A consulta é curtinha, como você fez aqui? Não, depende. Tem por chamada de vídeo, tem pessoas que não querem chamada de vídeo, tem pessoas que gostam de ouvir minha voz, daí querem que eu mande áudio. E tem gente que fala, quero pessoalmente. Eu vou até você. Nunca atendi pessoalmente. Nunca atendeu pessoalmente? Tenho muito medo. Do quê? É porque eu já quase fui sequestrada uma vez, né? Não, me conta essa história. Sim. Como foi? As pessoas têm muita raiva de mim, que nem eu te falei. As pessoas, elas acham assim que eu sou uma bruxa e querem me queimar em praça pública. Porque elas sabem da veracidade das coisas, né? Então elas tentam me prejudicar de todas as maneiras. Então eu me cuido muito. Por isso que eu ando com segurança, não por luxúria, mas por medo mesmo, né? Você tem medo? Tenho. Você já pensou em parar de fazer isso, não? Nem pensando, nunca. Não vai parar de jeito nenhum. Jamais. Só quando Deus falar, deu, deu. Que coisa, eu não imaginava que a sua profissão geraria esse medo em você. Quando que você decidiu, então, fazer disso uma profissão e seguir esse caminho de ser uma vidente? Quando eu me formei em enfermagem, que eu não conseguia ficar nos hospitais. E eu pensei, e agora? Todo mundo se formou, eu não tinha nem dinheiro para comprar o vestido da formatura, eu pensei, alguma coisa eu tenho que fazer. E aí começou a minha história. Eu comecei a fazer sabonetes artesanais para vender, eu vendia R$10 cada. E cada pessoa que pegava um sabonete tinha uma mensagem. E as pessoas foram falando, meu Deus, como é verídico, como é bom te ouvir. E aí foi ali que começou a movimentar e eu aceitar a minha missão. E eu aceitei. Não é fácil, eu vou te dizer que não é fácil. Como eu te falei, existem pessoas para tudo. Para te desmoralizar, para te testar, para te incriminar, para te sabotar. Mas ao mesmo tempo que existem essas pessoas que gostam de fazer isso, como eu falei, eu sou magrinha, mas eu tenho muita força espiritual. Ninguém me tira do meu prumo, crente, lá no Rio Grande do Sul. Sim. E Bem tá difícil. certo, é prumo mesmo. É prumo. É. Ninguém me tira do meu prumo, né? Ninguém tira você do seu objetivo, da Não, sua reta. Já me falaram de tudo. Nossa, já me falaram que eu ia morrer acidentada, que eu ia morrer picada. Mas peraí, que o demônio ia me carregar. como assim? Falaram como previsão ou foi ameaça Tem uma mesmo? pessoa, né, Ah. que até ali, enfim, ela sempre fala essas previsões ruins porque ela não gosta de mim. É uma outra pessoa que faz previsões. Sim. E daí, então, ela fala coisas assim que é praga, sabe? E eu tô cada dia melhor, olha, não tá dando certo. E o que você faz para rebater isso? Tem algum trabalho ou é Oração. oração e pronto? Oração e olha o sucesso que eu tô fazendo, não precisa nem falar nada pra essa pessoa. Se eu fosse Não, uma porque- pessoa tão ruim assim, ninguém ia me chamar pra nada, nem Porque pra... 6 milhões no Instagram é um número absurdo. E as pessoas têm muito carinho por mim. Não é um carinho de mentira. O que as pessoas... A pessoa não respondeu ainda, tá vendo aqui, ó? Sim. Tô esperando, ela já tinha mandado as mensagens para mim aqui, vamos ver. O que as pessoas falam para você no seu Instagram? Deixa eu ver aqui. Agora que eu te sigo, eu quero ver o que a galera fala aqui. Todo mundo tem... Não tá nem conectando. Tem carinho por você. As pessoas... Ah, caramba, agora que eu preciso, não vai? Agora foi. Aqui. Aqui, deixa eu ver. Essa aqui não é você, é você? Sou eu. É você? Caraca! Sou eu. Olha aqui, e quem curtiu ela foi o Nelsinho também, ele vou curtir também, que trabalha comigo. Ah, por que você tem essa ligação com as águias? Eu acho que eu sou uma águia. Porque a águia é o símbolo dos Estados Unidos, é uma ave impressionante. É o símbolo da American Airlines também. Por que é águia? Por que águia? Porque as pessoas olham a águia como um bicho tão inocente, né? Tão, tipo assim, tão fraco. Ai, meu Deus, a águia. E a águia, ela tem uma visão muito grande das coisas, né? Ela tem uma liderança muito grande. Ela tem uma personalidade, digamos assim, né? Quando tu fala em águia, tu vê já a força. Cara, mas você tem muitos seguidores aqui. Muitos seguidores aqui. E quando dá uma previsão sua que acontece e se realiza, você vai lá e põe. Eu coloco. Previsão? Acertada do dia tal, daí tem a data, né? Não tem como tu mentir, né? Pega assim, vamos ver, se você sente energia. Pode pegar na mão? Pode. Pode, pega na mão. Me fala alguma coisa que aconteceu familiar de sábado pra cá. Vai ter uma perda de um homem na Teve tua uma família. perda de um homem na minha Ai, família. meu Deus, que dor no meu coração. Me dá um copo Teve. d'água, gente. Eu fiquei sabendo hoje. Ai, ai, ai. Eu fiquei sabendo hoje. Não é? Eu fiquei sabendo hoje. Ai, para que ele tá aqui. Meu Deus, me ajuda aqui. Pode... já cortou ali? Ainda não. Vamos só... Ai, esse homem tá aqui. Você tá brincando. Ai. Dá tua mão. Pede perdão.
Esse homem fala de perdão. De perdão? Perdoa. Tá Ele perdoado. fala para uma mulher perdoar alguma coisa. Perdoar, tá perdoado. É um homem ali que partiu, ele pede perdão para uma mulher, tá? Pra uma mulher. É. Que loucura isso, hein? Que coisa. Ai, desculpa, gente. Ela se acertou. Quer dizer, ela falou que ia... Mas foi recente agora, fiquei sabendo eu hoje. senti uma perda. Como tu tava com medo de falar de jogo, eu não sei se eu falo da perda ou se eu não falo, né? É uma perda de uma pessoa, de um homem. Muito bem. E vai ter uma gestação na família também. Eu perdi. Vai ter uma gestação? É, por isso que eu falei, uma notícia boa, uma gestação na família. Uma gestação na família. E a perda desse homem. Deve ser a minha gestação. Agora pra gente encerrar. Depois da bomba que ele me larga aqui. Ai, que coisa. E o que aconteceu com você? O que aconteceu? Não, é que eles querem incorporar, entende? É muito recente. É? Aí embrulha meu estômago, meu coração dispara. Eu vi que ela levantou. Pra que ela levantou? Que dela ia me ajudar. Porque senão eles começam a falar e escrever. Aí eles já pedem papel e caneta e começam, entendeu? É mesmo? Então tem coisas, talvez, da tua família ali, a parte íntima, que não... Por isso que eu te falei, tem que ver qual é ali a pessoa do perdão, né? Entendi. Pessoa do perdão. Muito bem. Pra gente encerrar agora, Chaline, 3 palavras com a letra C que te definem. Com letra C? Letra C. São 3 palavrinhas. Por exemplo... Carinhosa? Carinhosa, muito bem. Coerente? Carinhosa. Carinhosa, coerente. Carinhosa com quem? Com todo mundo. Eu sou muito carinhosa. Coerente? Coerente nas coisas que eu falo. Sou bicha braba. E com C... criteriosa, talvez. Criteriosa. Nem sei se existe, eu acho que sim. Existe, ó. É carinhosa, coerente e criteriosa. Boas palavras, hein? Você escolheu muito bem as palavras. Muito bem. Você que está acompanhando aí, se inscreva no canal, deixa like, compartilha esse vídeo aqui. Eu não sei se você tirou algumas dúvidas. Tem presente para ela? Tem. Olha! Pronto, tem um presente para ela aqui, que é a nossa famosa caneca do Pode Ser, para você levar de muito recordação. obrigada. Eu amo caneca, tá? Sou Eu doente também. por caneca. Todo mundo ama caneca. E cuia inclusive também. Eu amo. Muito obrigada, viu? Qual que é a sua rede social, pessoal, te seguir? Chagrazik. Ai, Chagrazik. Chagrazik. Obrigado, gratidão. É Chagrazik. Você poderia lançar um chá. O chá da Chay. Lembra que o vidente Walter falou que eu vou ter um programa que se chama Chá da Chay. Você poderia lançar um chá. Chagrazik. Chagrazik. Pode ser um chá, pode lançar um chá. É uma boa ideia. Eu dou algum chá. Capaz, tô brincando. Vejo que você vai lançar um chá. Chaline, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Adorei te receber. Deus abençoe. Eu tirei muitas curiosidades minhas. Eu espero que o pessoal aí que está acompanhando também tenha tirado. Sucesso para você. Deus te abençoe. E que você faça muitas previsões boas para muitas pessoas. Que nenhuma previsão apareça ruim. Para as pessoas. Que seja sempre previsões boas, tá bom? Em nome de Jesus. Um beijo carinhoso para você. Obrigado a você Gratidão. aí. Não esquece do like, hein? Compartilha aí. Até o próximo Pode Ser. Diretamente desse canal aqui. Valeu.